Eu não gosto de deixar ninguém cuidar dessa parte. Aham. Porque tem que ter muita sensibilidade pra você saber a hora que vem a música. Tu tem que estar muito preocupado, não só naquilo que tu tá fazendo, tô só cantando e me distraindo. Não, tu tem que estar de olho em tudo, tu tem que sentir aquela energia pra tu saber a hora certa. As pessoas, elas estão ali com um problema, enfrentando uma separação, ou começando um namoro, ou elas trabalharam a semana inteira, elas estão estressadas, elas estão com um problema. Elas procuram Deus, procuram música pra animar. A coelhinha não tá mais no palco hoje? Não tá, o Nem pessoal a lapada? pede muito, nem a lapada. Mas o pessoal pede ainda. Pede onde eu vou, eles dizem, não vai ter a Olha. coelhinha? E que hora vem a coelhinha? Hoje nós vamos falar de música, de alegria, de trajetória profissional, da realização de sonhos, de desafios e de muito, muito, muito trabalho. A minha convidada é uma super artista, é a Musa do Bailão, uma convidada que há muito tempo eu queria ter comigo e hoje eu consegui. O meu nome é Patrícia Vanzin e a minha convidada de hoje é a Classi Reginato. Classi, que alegria, que satisfação ter você aqui. Pois é, fico muito feliz, obrigada pelo convite. Principalmente essa entrevista é muito emocionante porque eu tô aqui de frente para minha amiga de infância, né, Paty? Você me viu crescer, me viu em todas as minhas profissões, né? Desde lá quando nós tinha depósito de bebida, eu com meu pai, a gente atendia o teu pai também, né? Exatamente. Então é muito emocionante estar conversando contigo, uma pessoa que me conhece as minhas raízes, né? Me conhece meu eu, Classiane Reginato. Né? Classiane, Então, eu que fico esse é o muito nome. feliz. Classi, É. nome artístico, mas Classiane, o teu nome Meu mesmo. nome mesmo. E para mim é uma satisfação e é uma emoção ter a Classi aqui comigo, porque ela é da minha cidade. Além de ser a minha amiga de infância, eu sempre digo que é da minha cidade e eu torço muito, porque quem é da minha cidade, quem é da nossa região. E nesse ramo artístico, a gente sabe que não é fácil, que existem muitos desafios que só quem é da área conhece, ou quem é da família. Porque muitas vezes, mesmo os amigos, mesmo quem está muito próximo, acaba que não conhece de verdade. Classi, eu quero falar sobre tudo isso. Mas vamos começar falando sobre sonhos. Você, Classi, lá na tua infância, você imaginava ser uma artista reconhecida hoje no Brasil já e exterior também, aqui os países próximos, ser essa cantora reconhecida? Você imaginava isso? Eu dizia pra minha tia, a tia Eliane, que foi a tia mais Aham. próxima que tinha. Eu dizia, quando eu crescer, eu quero ir no Faustão, eu falava pra ela. Mas Aham. eu não sabia que eu queria ser cantora, eu não sei por que que eu falava isso. Então a gente fica muito feliz de ter o reconhecimento. Nunca imaginei, porque não tive aquela infância que os pais preparam a criança para ser um artista, vamos supor, né? A Uhum. gente tinha depósito de bebida, tinha bodega, a gente chama de bodega, né? Sim. Tinha bar, como eu falei, a gente atendia teu pai que tinha um bar O também, né? meu pai também tinha um bar, em Tinha um bar. Xaxim Em também. Xaxim. Eu e meu pai ia entregar as bebidas, nós passava lá e foi assim que eu conheci a Patrícia também, Aham. né? Então, nunca imaginei que eu ia estar nessa área artística. Eu não sei porque no meu inconsciente eu falava que eu ia ir pro Faustão. Uhum. De alguma maneira, né? E eu era bem tímida também. Eu era tímida que, assim, ó, lá onde eu moro, para ir comprar pão, para passar na padaria, tinha que passar na frente do colégio, né? Onde eu estudava. Aí, vamos supor, se eu via que tinha gente na frente do colégio, para não passar na frente de tanta vergonha, eu fazia quadra para ir na padaria. De tanto envergonhada. Timidez de criança. Hoje em dia, eu também sou assim. Às vezes a gente vai tocar um evento, não tem camarim no lugar, tu vai ter para acessar o palco, você vai ter que passar na frente de todo mundo. Pois eu prefiro ir às 9 da noite, se o evento começa à meia-noite. De tanta vergonha que eu tenho de passar, assim, ó, que todo mundo vai olhar assim. Continua assim, eu não sei o que acontece comigo, que lá no palco tudo muda. Mas, enfim, né, eu nunca imaginei ter o reconhecimento, o carinho das pessoas. Acho que isso é uma coisa que vai acontecendo, né? Em tudo que eu faço, eu me dedico, eu tento agradar as pessoas. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo é que eu não canto eu gosto de cantar. Eu sempre falo, a minha missão e o que eu gosto de fazer é ver as pessoas felizes. De alguma maneira, se não fosse cantando, que fosse com humor, que eu também Uhum. faço, mas de algum jeito eu gosto de mudar a vida das pessoas, de ver as pessoas felizes.
E dizem que quando a gente faz as coisas assim, pensando em mudar a vida das outras pessoas, tu faz com amor, com carinho, o que tu faz, seja o que for, a pessoa sempre vai se destacar, vai se dar bem, porque tu tá fazendo com amor, O né? universo conspira É verdade. pro bem, para aquilo que a gente deseja. Verdade. Mas você falou isso, você na infância você não tinha essa preparação. Ninguém, não foi uma artista que foi preparada Não, desde os a pais colocam infância. no balé, os filhos, aula de Sim. canto. Não, eu tava no bar É que vendendo bebida É na que minha infância. também isso não é uma tradição, não é uma cultura aqui do interior. É Nós aqui no verdade. interior não temos isso. Diferente de artistas como Sandy Júnior, que nós, enquanto quando criança, a gente assistia na Assistia. televisão, que eles tiveram uma preparação. E claro, foram Não, colocados e nesse os mundo pais, por causa dos pais os que pais também incentivaram. colocam o filho desde pequenininho, balé, aula de canto, esportes, assim, a gente tinha que trabalhar. Eu, por exemplo, tive que desde cedo ajudar o pai, né? Sempre Sim, foi trabalhar. não tinha escolha. Não tinha escolha, tu tinha que estar ajudando a trabalhar. Tu Então, lembra que idade tu tinha quando ajudava o pai a olha, entregar eu bebidas? comecei, acho que com 10, 9, 10 anos já estava ajudando. 9, 10 anos. Eu ia ficar em cima do caminhão, eu baldeava a caixa de cerveja, assim. Aí depois a gente montou um depósito de bebida grande, daí Aham, que no final de semana eu comprei o varejo do meu pai. sim. Daí eu ficava cuidando do varejo, eu comprava a bebida dele e revendia no final de semana. Aí eu colocava a caixa nas costas, eu chegava, que nem hoje em dia os telebeer. Sim, sim. Mas aí na época tu ia moer o gelo naqueles Aham. moedor de gelo. Eu fazia tudo e colocava a caixa de cerveja nas costas, levava no carro do cliente. E isso foi preparado desde pequenininha no bar. Vamos supor, bem pequenininha ainda. Quando eu nasci, a mãe e o pai me colocavam naquelas banheirinhas de tomar banho. Não Sim. tinha bercinho. Aham. Pegava as banheirinhas de tomar banho, eu colocava um paninho e Aham. coberta e me botava embaixo do balcão. E eu ficava lá, eu me criei no bar, né? Até Uhum. ficar maior, que tinha os torneios de truco, daí eu ajudava. Eu gostava de tirar os papelzinhos do copo, né? E numa época, gente, que nem era proibido fumar em locais fechados. E nem a criança servir bebida, que hoje em dia não pode. Coisa louca, Imagina né? trabalhar e entregar bebida. Sim, entregar É. bebida, olha que loucura. Antigamente tudo era diferente. E ali no bar eu me criei ali, né, ajudando. Eu não sei que momento foi que daí ele passou a vender bebida no bar. Aham. Nós ia para Quilombo acampar, tu Lembro. As As nossas nossas famílias famílias foram juntas iam acampar. junto para Quilombo acampar. E eu e o pai voltava de Quilombo um dia da semana para fazer a praça, vender as bebidas e voltava a acampar em Quilombo. Aham. Nós voltava, ia nos bar, né, fazer a venda. Meu Deus, é uma coisa muito diferente, né? Nunca na minha vida, nessa As época, crianças de hoje não saberão eu não ia estar como são. sonhando que eu ia ser cantora, né? Aham. Eu nem imaginava, não era uma coisa que eu E pensava. você me falou antes que teve outras profissões no caminho. Que outras profissões tiveram até esse momento? Então, foi o bar, O ajudando no bar, bar, primeira. depósito de bebida, depois, né, Aham. ajudando, aí chegava as carretas de cerveja, aí o quê? Fazia tudo lá, comandava o negócio, descarregar, botar nos caminhões para ir fazer as Eu até entregas. lembro as marcas. Não sei se vamos falar as marcas, mas eu lembro as marcas de cerveja até. Era É. colônia, Colônia, Colônia. era Isso. colônia, Aham. tinha os vinhos, duelo, tinha Isso. sete colinas. Sete Colinas. Então, daí depois eu tive estética, né? Eu Aham. sempre gostei, uma coisa que eu amo muito, a área de estética e salão de beleza. Até eu falei que eu queria ser bem rica agora para montar uma Uma estética, clínica. uma clínica. Eu adoro esse movimento de tu fazer E tu transformação nas fez mulheres. curso, se aperfeiçoou, inclusive, nessa área. Eu fiz na Esganderla, em Chapecó, que acho Uhum. que ainda tem Esganderla. Acho que sim, acho Que que tem. formava, né? Tu tinha até uma formatura, ficava um ano lá fazendo os cursos. Aí eu fiz vários cursos, né? Tem vários diplomas, nem sei onde que eu enfiei os diplomas. Mas é uma área que eu gosto muito, eu seria feliz atuando nessa área também. E com que idade você fez esses cursos? Lá Meu pelos Deus, foi 16, 18 17. anos, por Fiquei aí. pouco na estética daí. Porque aí, quando eu montei a clínica, nós tinha cama de bronzeamento, eu fazia limpeza de pele, massagem, Aham. tinha de tudo. Aí eu fiquei, acho que nem um ano, dois, e já. Aí o meu pai tinha colocado a banda pro meu irmão, Porque a banda Mercosul, ela nasceu na tua na família, minha família. com o teu pai. Na verdade, não. Pra mim nasceu, né? Ah, é verdade. Não nasceu antes disso, não é Antes, verdade? É a verdade. banda Mercosul era um trio, em Lajeado Grande, que é uma cidade próxima aqui, nossa, Isso. né, de Xanxerê, Xaxim. E aí o meu irmão tocava bateria em casa. E o meu pai não, porque eu vou pôr o piá tocar bateria, tem um trio ali em Lajeado que não tem baterista, eu vou pôr ele. Daí foi falar com os piá dos guris, se podia pôr o meu irmão, e virou a banda Mercosul, né? E aí o meu pai, ele sempre foi mais
das coisas grandes, né? Não, mas tem que comprar ônibus, tem que vender baile, né? Eles só tocavam casamento, essas coisas mais, né? Festa Pequenos, de idoso, eventos é. pequenos. E aí os pais dos guri não queriam expandir, eles queriam. Eu não lembro muito bem a história, que foi o meu pai, né, Aham, que fez tudo isso. Daí ele acabou comprando a banda Mercosul, deles, porque daí ele quis, né, comprar ônibus, comprar. aham. E aí isso tudo era pro meu irmão tocar O bateria. teu pai, na verdade, foi um visionário. Ele viu potencial nesse negócio, que a banda poderia crescer e expandir. Exatamente, ele queria fazer grande. Aham. A princípio eles iam de caminhão, todo mundo em cima do caminhão. Nossa. Daí, acho que eu até cheguei uma época aí, tinha ainda o caminhão. Aham. Aí ele colocou a banda pro meu irmão tocar, mas o meu irmão não gostava de tocar assim na banda, ele queria tocar em casa, né? O sonho dele sempre foi ser piloto de avião, desde pequenininho. E é hoje E hoje piloto de avião. ele é piloto da Azul, tem mais de 8 anos já. Olha Ele só. faz voos internacional, já é Aham. nosso orgulho, né, da família. É o orgulho Ele é mesmo. orgulho. E aí, depois que o meu pai colocou a banda pro meu irmão, eu dizia: ah, não, eu quero ir junto, eu quero ir cantar, e não sei o quê. Mas isso eu nunca tinha feito uma aula, nunca tinha pegado no microfone na mão, nunca. E olha que interessante a gente avaliar também que antigamente, já há alguns anos atrás, era natural até para uma família, para um pai, incentivar um filho homem, entrar numa banda, mas não a menina. Exatamente. E outra coisa, Paty, Patrícia, que Pode me chamar de Paty, não tem Paty, problema. que eu observo, e eu lembrei da nossa época escolar, vamos supor, tinha aquelas horas cívicas, aquelas coisas que Sim, os alunos se apresentavam, você era uma pessoa que ia. eu Tu gostava. gostava. Eu Eu, gostava de me eu era apresentar. retraída, tímida, eu nunca participei de nada desse tipo de coisa. A educação física, por exemplo, eu tinha vergonha de fazer, de jogar. Ah, educação física eu também. Eu era, Eu, sempre foi um zero à esquerda. Ó, Um era uma zero à época que o esquerda. professor fazia Sim, os times, né? Dizia, você. eu Eu era a ficava por última. última também, eles diziam, ah, não, ninguém queria eu no time. E nas horas cívicas também, tu vê, a criança que já Aham, tem uma veia para isso, sim. ela já apresenta isso desde criança, mas eu não tive sinal nenhum que eu ia. Foi algo que surgiu realmente na sua vida. Eu queria Nesse, poder explicar, mas não sei como explicar nesse isso. momento que o teu irmão entrou na banda, então você começou a ir Aí eu falei, eu quero junto. ir junto, eu vou ser cantora, mas eu não sei por que que eu queria ser cantora, porque nem Aham. tinha. Aí, inclusive, as primeiras vezes que eu cantei, eu fui vaiada, porque imagina só. Tu lembra disso? Eu Te lembro, marcou isso? eu lembro que veio uma banda cantar em Xanxerê, num clube que tinha aqui, e Uhum. daí nós tinha vindo assistir essa banda, acho que foi uma coisa assim, porque eu tenho minha memória, gente, era pra lembrar esses fatos Tá, históricos, mas eu lembro da vaia, isso eu tá. lembro. E daí eu falei que eu cantava e eu pedi pra subir cantar, e daí eu comecei a cantar e eles diziam, "Ih, fora, e fora." Eu não acredito. Te marcou Pois isso. é, isso me marcou. E daí eu, nossa, eu nem canto mal, eu pensava. Tá, mas hoje você ri dessa história. E na época? Mas eu não sei porque eu não fiquei abalada. Eu pensava que eu sabia, eu acho. Aham. E daí, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: o palco e a estrada, e você pegar um microfone é o que vai fazer. Claro, existe uma pessoa que tu vai olhar e vai dizer: não, não adianta, né? Não serve pra isso. Mas eu acho que eu já É, tinha, não era tão ruim assim também, sim. mas era desafinada, mas tinha aquela chance de. E aí eu fui aprendendo, fui fazendo, fui ouvindo. Eu sou muito do ouvir e marcar. Eu não toco nenhum instrumento, mas se eu tocasse, eu ia tocar muito igual, porque eu tenho uma boa memória da música, de copiar, vamos supor, Aham. né? Tu tem uma boa memória musical. Musical. Aí foi, e muito depois do que eu comecei a cantar, que eu fiquei bastante conhecida, acho que eu fui mais marqueteira do que cantora ainda, Aham. na época, né? Você acha que tu trabalhou muito bem isso, a tua imagem, como classe cantora na banda, É, para assim, ó, marcar como artista? eu gostava muito de fazer coisas diferentes. Até hoje eu gosto de fazer coisas diferentes, né? E vamos supor assim, sempre gostei muito de forró, sempre. Aí eu comprava aqueles DVDzinho portátil, porque não tinha, gente, era uma época que assim, eu tinha Orkut começado, MSN. Não tinha, eu não lembro de pegar e olhar o YouTube para ver vídeos dos artistas. Então eu pedia para as pessoas que iam viajar para o Nordeste me trazer DVD de forró para mim assistir. Aham. E daí eu ficava assistindo aqueles DVDs. Eu queimei uns 3 DVDzinho portátil daqueles de tanto assistir. Aí eu olhava aquelas cantoras e falei, nossa, aqui não tem nada igual isso, né? Sim. Ninguém tem. Daí tinha a dança da coelhinha, que era do saia Uhum. rodada. Eu falei, Sim. meu, que legal se eu fizer isso, trouxer pra cá. Aí eu falei pro pai, né? Vamos fazer esse aqui, ó, Lapada na Rachada. Olha essa música. O Aham. pai, meu Deus, já viu isso ali? Falei, não, olha, nós vamos fazer uma coisa diferente. Ninguém faz isso.
E fui, convenci ele. Daí começou. Primeiro foi a lapada, eu acho que foi a lapada. Daí não tinha dinheiro para contratar um estilista. Isso que eu pesquisei lá nos Orkut e descobri quem que era o estilista da cantora. E eu pensava, um dia eu vou Tu fazer. foi atrás da Eu fui pessoa? atrás da pessoa. Um dia eu vou fazer uma roupinha Aham. igual a dela. Eu vou trazer aqui no sul, porque aqui ninguém tem essas roupinhas diferentes, né? Uhum. Daí eu lembro que fui no sex shop, eu nunca tinha ido na minha vida, e fui para comprar uma cinta liga para eu fazer, porque eu vi que a cantora usou um dia uma cinta liga, Uhum. né? Num DVD. Isso que eu assisti nos DVDs. Sim, como parte toda Do do figurino. figurino. Aí eu falei, um dia eu vou poder fazer igual, agora eu vou poder fazer assim. E fui lá, comprei a cinta liga. Daí depois a roupa da coelhinha também, eu não me lembro. Acho que na época da coelhinha, daí eu já tava mais evoluída Aham. e as coisas tinham já tava maior, porque daí o que aconteceu? Eu fui lá pro Recife conhecer o estilista Uhum. da minha cantora favorita. E eu falei pra ele, ó, eu quero que você faça essas roupinhas igual as dela, assim, porque lá no sul não vai as coisas. Daí eu conheci ele, ele começou a fazer roupa pra mim. Hoje ele é um cara, ele é muito famoso, ele faz pra todas as cantoras de forró, as mais famosas, né? Aham. É o Cassiano, até tenho foto com ele bem antiga lá, que eu fui lá. Aí eu comecei a fazer, né, a fantasia da coelhinha, já veio o DVD. Primeiro DVD da Mercosul. A gente gravou em Xaxim, né? Uhum. E daí eu assistia muito a banda Calypso, os DVD da Calypso, e Sim. no final eu rodava lá, Christian Valente, produção Christian Valente. Pois eu achei o dito Christian Valente e trouxe para gravar nosso primeiro DVD. Imagina só, era uma loucura, né? Na verdade, você inovou também o estilo de fazer música, o estilo de música de baile com a banda Mercosul. É, eu queria fazer coisas diferentes, né? Eu pensei, porque assim, o baile, ele é isso. O baile, tu toca 4 horas, às vezes 2, às vezes 4, né? Depende do tipo de Uhum. evento. Tu toca 4 horas de baile. No baile, tu toca vaneira, forró, marchinha, né? Que é as Sim, bandinhas que chamam de sim. bandinha. Xote, valsa, chamamé. Lá por umas tantas, o povo quer umas músicas diferentes. Tu toca um eletro, tu toca um Aham. funk. Porque tem que agradar todos Tem que os agradar todos. públicos E tu do não baile pode tocar um ritmo a noite inteira. e não pode cair o nível de animação De do animação. Tu povo. tem que Eu acho que é um tem desafio. que cuidar o repertório. Eu que cuido do repertório, tenho que cuidar a pista, tem que estar cheia. Os Aham. que estão cantando e assistindo também tem que estar agradando, né? Sim. Então, sempre é um desafio. Cada dia é um tipo de público, nunca é igual, né? Então, a E gente hoje tem. em dia você cuida do repertório da banda. Sim, eu Tudo. cuido, eu não gosto de deixar ninguém cuidar dessa parte. Aham. Porque tem que ter muita sensibilidade para você saber a hora que vem a música. Tu tem que estar muito preocupado, não só naquilo que tu tá fazendo, tô só cantando e me distraindo. Não, tu tem que estar de olho em tudo, tu tem que sentir aquela energia para tu saber a hora certa de colocar música, de cortar um bloco que às vezes não tá agradando, que é meio comprido, que depende do lugar, ele vai Sim, melhor. sim. Então tem que ter uma sensibilidade, uma preocupação. Aquilo. Bom, eu sempre falo, me dói as costas, assim. Aham. Aquele peso, quando acaba, tu desagradei. Ai, que bom, sai de alma lavada. E tem dias que tu sente que não foi, né? Tem dias que tu sente que não agradou. Então, Acontece isso? Às acontece. vezes Às vezes tu sente, tu tem a sensação que não agradou, tu pede pra alguém, que eu sou muito preocupada com isso. Sim. Aí eu peço, é normal aqui? Não, aqui o público é assim. Às vezes tu vai numa cidade pequena, pessoal, todo mundo se conhece, ninguém quer se soltar. E o Uhum. público do sul, ele é assim, mais difícil, assim, Aham. né? Tu sente diferença, vocês na banda sentem diferença nos lugares que vocês andam, de uma região para outra? Todo lugar é diferente, todo lugar. Sério? Tem lugar que o pessoal, meu Deus, tem lugar que eles estão gostando, tá agradando, mas eles são tímidos. E às vezes tu Sim. até agradou, que disseram, não, o pessoal amou. Eu falei, sério. Parecia que eles não tinham gostado, mas é porque as pessoas daquele local, o pessoal lá é Porque o tímido interessante, o curioso do baile também, que você está no palco, você está olhando o tempo o inteiro. tempo inteiro. O tempo inteiro analisando a reação do público. Sim, eu fico o tempo inteiro tentando sentir aquela energia para saber se tá, né, se tá ou não tá. É uma coisa assim, tu tem que ter uma sensibilidade, porque eu sempre falo assim, é uma frase minha. Aham. As pessoas, elas estão ali com um problema, enfrentando uma separação, ou começando um namoro, ou elas trabalharam a semana inteira, elas estão estressadas, elas estão com um problema. Elas procuram Deus, procuram música para animar, procuram, vamos sair um pouco para se distrair, vamos num baile, vamos numa boate, enfim. Uhum. E a gente tá ali com esse papel, igual de um locutor, de estar na rádio, de você, né, faz parte da vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade, não é só tu tá ali para se satisfazer porque eu gosto de cantar. As pessoas vão ali procurar diversão, então tu tem que se preocupar de dar isso para elas, se preocupar com cada detalhe, né? Então, dos figurinos que a gente tava falando, eu pensei, ai, vamos lá fazer uma coisa diferente, ninguém faz isso. E aí que a banda ficou conhecida, né? Falavam muito mal, né? Aham.
Na época, assim, imagina, aqui no sul, eu vestida, eu botava uma calcinha, sainha de coelhinha, a bunda de fora, e daí, inclusive, teve padre, né, das comunidades que foram proibir nós de tocar, né? Teve isso, aconteceu isso? Aconteceu muito Uma isso. uma certa censura. Aconteceu, vamos supor, Deus saber, ali vão ter que cancelar aqui porque o padre não deixou por causa da mulher ali, a cantora, não pode. Eu não acredito. Em Xaxim mesmo aconteceu um fato que nós ia tocar na praça e uma pessoa, que depois eu descobri quem fez um Facebook fake, falou que não era certo uma mulher igual eu tá na praça fazendo show. Uma época, Paty, tu tinha a revista Chocolate Chique. Uhum. Não sei se tem ainda, tem ainda. A Idânia segue com a revista. Segue com a Sim. revista. Eu saí Aham. de capa na Chocolate Chique. Sim, E sim. nesse mesmo Facebook que criaram, na época Que que foi eu uma fazia... revista muito especial, da mesma forma como agora, eu insisti muito, convidei que eu queria ter a classe no meu trabalho. E na aí época. você levava mulheres da alta sociedade, ou enfim, alguém que tinha algo para falar na revista e botava E de capa, nada né? mais justo do que ter uma Pois cantora é. de lá, uma artista de Xaxim. Exatamente. Eu nunca mais vou me esquecer que esse mesmo Facebook, que era uma pessoa assim que não se conformava, ela postou, e agora, mulheres de Xaxim, quem vai querer sair nessa revista? Depois que eu saí, porque e eu não fazia nada, eu só ficava dentro de casa, eu nem tinha noção de que aquilo ia dar a entender às pessoas uma coisa, Sim. né, sensual, enfim, eu achava engraçado quando eu via a cantora, olha a dança da coelhinha, olha que engraçado, quando eu via a Lapada pela primeira vez, a minha reação foi achar engraçado, dar risada. Eu não tinha essa maldade na minha cabeça. Não passou pela minha cabeça, vão pensar mal de mim. Porque eu, quando vi, não pensei mal da cantora. Sim. E aí eu não imaginava isso. Eu fiquei muito arrasada nessa época E de isso ter que eu ia te enfrentado pedir, isso. esse tipo de crítica, justamente dentro da nossa cidade, que é a nossa cidade. Como é que foi receber isso? A sorte, assim, que eu sempre fui uma pessoa bem isolada, né? Então eu não saía de casa, eu era bem blindada, assim, eu só saía pra entrar no ônibus, igual eu sou hoje, entrava no ônibus e ia cantar. E eu via essas coisas, não tinha internet tanto quanto é hoje, né? Então eu Sim. vi isso, um fato que me deixou triste. Daí eu lembro que eu falei, não vou mais nem sair de dentro de casa de vergonha, né? Mas tu imagina, se na época que eu fui ver esses vídeos, eu tivesse pensado em tudo que iam falar de mim, eu nunca ia ter feito. Mas como eu não tinha a maldade, eu nem pensei, tipo, no que iam pensar de mim. Eu achava bonito. Da mesma maneira que outros artistas do país, outras mulheres fazem. É que lá no Nordeste isso tudo é maravilhoso, né? Os figurinos das Natural. cantoras, elas colocam aqueles bodezinho, tipo um maiô. Fica lindo, eu acho lindo. Aqui, meu Deus do céu, tu vai usar, nossa senhora, né? Mas eu acho lindo, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Hoje eu não faço mais porque né? Meu Deus do céu, né? Coelhinha virou um lebrão, eu sempre falo. Pessoa autorizada. Não, mas eu não quero mais isso, porque isso foi uma fase. Sim. Foi uma fase que eu pensei, não, se nós fizer isso, nós vamos ser diferentes e Sim, todo mundo vai conhecer. E aconteceu. Ainda bem que eu pensei assim, porque quando tu se trava, tu fica pensando muito o que os outros vão pensar e tu não segue teu coração. Capaz que ali, se eu tivesse tido essa barreira, nunca as pessoas iam ter conhecido a banda, porque foi depois que a gente veio com as músicas cantando bonito. Sim. Eu já cantava muito bem, daí já cantava, né, bem melhor. Minha voz mudou muito hoje, né? Ouvindo as gravações, as músicas, mudou muito? Mudou o teu muito estilo? o timbre de voz. Eu tinha um timbre mais agudo, alcançava os tons bem mais altos, assim. As músicas eram griteiras, eu achava bonito cantar lá alto. Não, mas mudou bastante o timbre da voz. Cantar, depois ali que eu aprendi, já comecei, né, cantar bem, né? Eu me escutava, eu sou muito crítica comigo mesma, né? Sim. E como tudo evoluiu, a Coelhinha não tá mais no palco hoje? Não, tá, o Nem a pessoal Lapada? pede muito, nem a lapada. Mas o pessoal pede ainda. Pede onde eu vou, eles dizem, não vai ter a Olha. coelhinha? E que hora vem a coelhinha? Até você já estava pensando em fazer de novo a coelhinha, mas aí eu tenho uma preguiça de trocar figurino. review. E outra coisa, para tu fazer a coelhinha, na época, Aham. eu vivia na academia. Eu vivia bronzeada. Eu não tenho mais paciência para estar... O mundo artístico exige isso Exige. também, a imagem também. Eu fazia sempre academia bem. todos os dias. Eu não comia nada. Se eu comia alguma coisa, eu peguei aquele vício de vomitar. Aham. Como é que chama? Bulimia? Eu pegava e ia lá, meu Deus, eu comia um pedaço de pão. Ai, Jesus do céu, ia lá e fazia assim pra vomitar, pra não... Tu passou por isso. Passei. E remédio pra emagrecer, o que existe no mundo, eu tomei. Deu com esses remédios de emagrecer, que eu tinha que estar magra,
Aham. eu comecei a tomar remédio para dormir daí, porque o remédio de emagrecer tirava sono. Sim. E como trabalha muito à noite, também acaba mudando o Pois é. sistema do Eu organismo. nunca bebi álcool, nunca fumei, nunca usei nenhum tipo Essa situação tá na minha lista de perguntas, e já que tu já tocou nisso, Sim. me chama muita atenção, porque como a gente é amiga, eu acompanho muito as redes sociais da classe, e isso sempre me chamou muito atenção. Você imagine uma pessoa que trabalha na noite, que faz muito baile, muitas vezes 2 ou 3 shows na mesma noite, num ambiente onde as pessoas bebem para se divertir e tal, e artista que nunca bebeu. Como assim, classe? Como que se explica isso? Eu não sei o que é ter um porre. Aliás, não sei se eu não sei, porque se eu tomar um golinho assim de vinho, já. Meu E Deus. não, sem falar da questão anterior, que o pai tinha um depósito de Exatamente. bebida. Eu não sei, talvez eu possa ter criado uma versão a isso por causa de me criar ali no bar. Sim. Na época que eu trabalhava nisso, o bar acabava assim, ó, com maços de cigarro no chão, né? Tinha que lavar tudo, daí tu lidava com os bêbados. O cheiro de Eles cigarro. bebiam, brigavam. Eu não sei se não fiquei traumatizada, porque quantas vezes a gente, minha mãe me tirava de lá que eles começavam a brigar, né? Aham. É muito triste isso, né? Sim. Eu vi pai das minhas amigas, que era vizinho ali, nós tínhamos que recolher, levar para casa. Então, não sei se talvez por isso eu criei uma certa aversão à bebida, mas nunca tive vontade de beber. E na noite, nos eventos de vocês, o pessoal oferece? Ó, o Como é que é? mundo da música, o mundo musical, acho que 99% dos artistas bebem. Eu acredito, eu mesma não conheço ninguém. Eu conheço o Pablo, que nunca usou nada e também não bebe, porque até se ele bebesse não ia ter jeito de, né, Pablo? Depois o Pablo vai. Depois eu vou conversar com o Pablo também. Então, é muito difícil, até pra gente colocar uma equipe na banda, que as pessoas não tenham vícios, que não bebam, porque a bebida, gente, tu tá lá fazendo festa, beleza, é tua, teu momento. Sim, Mas para trabalhar, você não vai trabalhar em outro emprego, você tá lá trabalhando na Aurora, enfim, qualquer outra sim. coisa, tu não vai estar com um litro de uísque ou com uma cerveja Uhum, tomando. Eu, por exemplo, eu encaro como um trabalho, uhum. o meu trabalho. É, É um trabalho. é um É um trabalho, trabalho. mas é difícil até para tu achar uma equipe que porque tu entrou ali na nossa banda e já não pode beber. E o Sim, pessoal vem e oferece, eles acham bonito, né? sim. Beleza, né? Se os piá quiserem tomar um gole, coisa assim, Aham. não vai, né, passar mal de fazer isso, Sim, né? sim. Mas é que tu tem que às vezes cuidar, porque tem pessoas que têm problema com a bebida, que se tomar um gole não conseguem mais parar. Elas começam a Uhum. tomar até não ver o fim, né? Sim. Então, e a maioria dos artistas, gente, a maioria, tanto nacional quanto do nosso ramo de bandas aqui do Sul, a maioria, a gente tem dificuldade até para fazer amizade. Parece os peixinhos fora da água. Porque tu não fica ali no final de um show, quando se encontra com as outras bandas ali, ó, bebendo junto. Aham. Nós não, a gente eu sou muito diferente. Eu sou aquela pessoa, eu não consegui virar a pessoa noturna que a maioria dos artistas são. A maioria dos artistas é assim, eles trocam o dia pela noite, Aham. eu não consegui trocar. E tanto é que você acorda cedo, né? Eu sempre vejo no Eu, durante a Instagram semana, cedinho. 6 horas eu tô acordada a tomar o chimarrão, que é o nosso Aham. momento, a hora do E chimarrão. é uma delícia assistir os stories da família, como a classe mostra, a As gataiada, gataiadas, os neném, cachorros, é. criança chorando. Lá, não, é um momento imprescindível. Hoje de manhã, meu pai, ele foi levar a mãe fazer uma drenagem, e acordamos, fomos lá tomar o mate, e o pai não tava. Eu falei, mas como é que tu me marca a drenagem na hora do mate, que é sagrada? E daí, eu nunca consegui trocar o dia pela noite, assim. Aham. Aí chega no ônibus, tu vai dormir 7, 8 horas da manhã. Não consegue. Aí eu Uhum. não consigo, né, pegar, os piá deitam e vão até meio-dia dormindo. E esse distúrbio do sono, de tomar remédio para dormir, você conseguiu eliminar? Assim, ó, durante a semana em casa eu não preciso tomar nada. Consegue Mas eu dormir? vou dormir 9 horas da noite, Aham. máximo 10. Até às Ali é o meu 6. horário do sono mais gostoso que tem. Aham. Daí vai até às 6, às vezes levanta umas 3, 4 horas da manhã, porque tá meio Sim. desregulado. Aí, no fim de semana, tem que dormir às 7 horas da manhã. Daí eu Sim. tenho que tomar um Daí toma alguma coisinha. Rivotrilzinho, assim, Só para umas gotinhas. umas gotinhas. Só umas gotinhas. E mesmo assim, gente, eu não consigo, porque tá no meu corpo que tá a hora de acordar, tu não consegue dormir. E no ônibus você consegue dormir? Não, eu nunca Que me acostumei. eu sei também que acompanho, é que a classe tem no ônibus um espaço todo especial montadinho para ela. Um quarto Se o especial. ônibus estiver parado, eu consigo. Mas Só que geralmente tu acabou o evento,
Não tem onde tomar banho. Sim. É de madrugada, os postos Sim. tudo fechado. Às vezes não dá tempo, nós estamos muito longe um lugar do outro, tem que acabar e já sair correndo. Aí tu deita ali, de ônibus balançando, dá uma freada, dá... Cara, tu não consegue nem tomando remédio. Eu nunca acostumei. Uhum. Os outros todos dormem. Eu não consegui fazer essa mudança. 20 anos cantando, gente. 20 anos, eu ia te 20 pedir até. anos cantando, eu não consegui fazer essa. Daí no fim de semana eu tomo meu remedinho, mesmo Aham, assim eu durmo umas 3 horas por aí. Aí começa as dores de cabeça. Daí, sim. é aquela coisa, né? Tem que. Meu Deus. Mas a dor de cabeça você está Tô tratando tratando. agora. A enxaqueca, na Enxaqueca. verdade, Foi que um. eu sei o que que é, não é fácil Tu tem também? também, e não é qualquer medicamento que resolve. Não. Pelo contrário. E às vezes a gente testa durante a vida uma infinidade de medicamentos e nada funciona. Eu fui uma vida, gente, com Mas enxaqueca. agora você conseguiu achar um medicamento que ajuda. É, eu tô tomando uma injeção, né? Aham. Só que assim, eu até pesquisei, conversei com o doutor. É um doutor bem famoso Porque lá. muita gente pede indicação Alexandre para ti. Feldman, Uhum. que ele é um dos mais famosos do Brasil. Se parar de tomar a medicação, volta a ter crises. Só que Aham. essa medicação é R$ 1.000 e poucos cada injeção que tu toma por E é mês, uma né? por mês. Uma por mês. Mas olha, para quem tem enxaqueca, deve saber, não tem dinheiro que pague tu Não, viver uma vida assim. não. Porque chegava final de semana, às vezes me dava uma crise bem no final de semana. E não tem como cancelar show. Não tem Não como tem como. cancelar. Daí teve um dos dias que eu me lembro bastante que eu tava em crise, nós tinha 2 shows. Daí no primeiro eu ficava tonta, as luzes piscavam, meu Deus do céu, vinha água na boca, eu mal, mal, mal. Aí eu consegui acabar aquele primeiro, daí no segundo a gente teve que ir de van para fazer mais rápido, chegar no outro lugar. A van não podia parar. Eu na janela vomitando, porque aquelas Sim. enxaqueca me dá de vomitar, de ficar 3 dias no escuro. Daí eu vomitando, segurando os cabelos, cheguei lá, cantei uma música. Eles diziam que eu tava bêbada, que eu tava vomitando de bêbada. Já viu? Sim. Que bêbada, eu nem Sim. bebo. Sim. Daí, e com aquela enxaqueca, eu falei, meu Deus, daí eu comecei a pesquisar na internet, Uhum. né? Aí eu fui, procurei uma neura, a gente fez todos os exames, tudo, não tem nada. A enxaqueca é muito difícil É muito de difícil de descobrir o diagnosticar. porquê. Sim. Deve ser esses negócios, né? Do Da sono, da rotina. Da rotina, né? rotina. Da comida também, alimentação, eu não consigo me alimentar bem, né? Que no final de semana, quando estão na rotina de É, shows, eu como muito nunca é a doce. mesma coisa. E aí, eu achei essa injeção e pedi para essa neuro me receitar esse remédio. Ela nem ia me receitar. Ela ia me dar o topiramato, que quem Que já to... tomei também. Dá, não adiantou Não nada. funcionou E nada. eu É. fiquei, ó, não consegui nem lembrar as letras das músicas. Aham. Para mim não adiantou. Muita gente me chamou e Uhum. falou: toma topiramato, que é maravilhoso. Para mim não adiantou. Aí eu tomei essa medicação, que é o Engalite, né? Tem vídeos no meu TikTok, Aham. procurem lá no Instagram, tem vídeos. Eu tô há 7 meses tomando uma injeção por mês de Engalite e nunca mais tive uma crise. Desde que começou a Desde que eu comecei. primeira. Quis me dar umas dorzinhas de cabeça fim de semana por causa de não Aham. dormir, ou que eu comi Sim. muito doce, chocolate. Aí eu tomei o Maxalt 10, que é o comprimidinho que eu Sim. tomava. Na mesma noite fui dormir e aliviou. Olha só. Quis Que me bom. dar. Gente, não sei, acho que eu vou ter que tomar o resto da vida. Sim. Olha só. E você falou que numa época da vida teve um distúrbio alimentar, Também, preocupada com o peso, a sim. questão do vomitar, né, e tal. Eu fiquei tempo assim. Passou isso? Conseguiu deixar de lado isso? Sim, Classe. sim. Agora eu não me culpo mais, né? Fiquei mais gordinha, mas eu não tô mais tanto. Tanto que eu não vou me pôr o corpo de fora com a coelhinha. Que se eu tiver que fazer a Sim. coelhinha, aí eu vou voltar a querer ficar bem fina, Sim. né? Sim. Mas assim, com as roupas que a gente usa já tá ótimo, né? Não Aham. tô me expondo, né? Aquele ponto, né? De estar lá de mini blusa, de quase de só de calcinha lá, né? Sim. Então, pra roupa que eu uso já tá ótimo, assim, né? Olha, a gente falou várias vezes já da coelhinha e da lapada. Vamos deixar, eu vou combinar com o pessoal da produção, a gente vai colocar uns trechinhos dos clipes durante a nossa entrevista, tá? Para o pessoal rever. Mas a gente vai falar também do novo DVD. A minha prima tá criando um bicho, o bicho é cabeludo e é muito bonito. A minha prima tá criando um bicho, o bicho é cabeludo e é muito bonito. Que o novo DVD também tá sensacional e nem todas as músicas não foram lançadas ainda, né? Ainda não. Ainda não, mas as que foram já são sucesso absoluto. Vamos falar daqui a pouquinho? Vamos falar. Daí daqui a pouquinho a gente convida o Pablo Isso para aí. vir aqui. Classe, e a banda Mercosul hoje você cuida de toda a parte de produção musical, enfim, mas sempre com teu pai ao lado.
Ele se mantém na banda, coordenando todos os trabalhos, vendendo o show? Como é que é o envolvimento familiar? Então, o meu pai, ele que cuida toda a parte da agenda, né? Ele que vende, ele que faz toda a logística, né? Daí essa é a parte dele, né? Ele que faz todo o acerto, né? A parte do bruto lá atrás que a gente não A entende parte nada. burocrática. Burocrática. É, se ele que é o dono da banda, na Sim. verdade, né? Eu sou funcionária. Até eu sempre brinco com ele que se ele morresse antes que eu falo, gente, Aham. brincando, a gente não sabe, né? Sim. Mas eu falo, no outro dia não tinha mais banda, porque, meu Deus do céu, são muitos anos. É uma vida sofrida, não é aquele mar de rosas que nem as pessoas pensam que vai lá, que, porque acostumado a ver que é festa, confusão, né, e foguete, mas não é, Sempre gente. se divertindo, um pessoal sempre se Não. divertindo, não é bem assim. Não é bem assim, tu sofre, né? Tu abre mão de Natal, um Réveillon, um aniversário. Eu nunca mais participei disso, mais de 20 anos. Esses dias que deu para nós passar com a família, que tocamos um Réveillon em Chapecó, que a gente ficou muito feliz. Minha mãe foi, meu irmão foi. Isso já nem me dói mais, porque a gente vira umas pessoas assim que não dá mais bola para Sim, isso, né? sim, Qualquer acontecimento que tiver, tu já leva como uma data, como sim. qualquer dia normal. Aniversário, festas, A gente Natal. nem participa de nada, né? Não tem contato com familiares, né? Não tem a vida normal. Mas eu acho que é para poucas pessoas também, é uma coisa que muita gente não abriria mão, não aguentaria e também já nem segue na profissão, né? Ah, tenho certeza que muita gente não aguentaria. Nesses 20 anos de trajetória, o que você acha que foram os maiores desafios teus, pessoais? Desafio é tu ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que tu, vamos supor, eu não sou noturna, eu trabalho na noite. É esses desafios. Se eu fosse uma pessoa mais noturna, tudo seria mais leve, mais fácil. Mas é a minha personalidade que não combina muito. Eu sou uma pessoa que eu não iria em festa, eu não sou de Você é festa. caseira, Eu mais sou caseira. caseira, eu não gosto de barulho. Aham. Então, o maior desafio é a minha luta diária com a minha personalidade mesmo. De estar ali, né, de enfrentando isso, de estar lá com a dor de cabeça. Eu gosto de ficar em casa, né, quietinha, não sou festeira, nunca, antes de cantar, nunca tinha ido em uma festa, nada. Você costumava ir em baile antes de cantar? Não, eu acho que tinha ido 1 ou 2 bailes que o pai me levou. Eu nem me lembro, nunca tinha ido. Gente do céu, não tinha amizade. Eu sempre falei que eu queria saber como é que era tu estar num quarto com uma amiga se arrumando pra tu ir numa festa. Eu não tive essa parte. Você pulou essa etapa. Pulou essa etapa. Pulou essa etapa. Mas só uma curiosidade, porque teve uma vez que eu chamei umas gurias e falei, eu quero sair, eu quero ir fazer alguma coisa diferente. E a gente foi num lugar, né? Meu Deus. Como é Eu que me foi? sentia um peixe fora d'água. Eu ficava assim, ó. Eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Eu me sentia desprotegida, eu não sei. Sim. Eu não consigo ir num lugar se não é pra eu estar lá trabalhando. Trabalhando. É Sim. uma coisa muito Mais ou menos eu, na minha área, que eu tô sempre ou fotografando, ou filmando, ou entrevistando. Difícil Se estar... tu ir pra se divertir, tu não consegue, Não, né? eu me sinto um peixe fora d'água. É uma coisa É muito estranha exatamente isso, né? É Meu muito Deus. estranho. Então, o maior desafio para mim foi esse mesmo. E outro desafio foi lidar com o preconceito das pessoas naquela época, de não entenderem que um artista, para ele estar lá cantando uma música, o que é o vulgar para você? Me chamavam muito da palavra vulgar. O vulgar, eu acho que é tu tá num restaurante, numa igreja, num lugar que a roupa apropriada para estar nesse lugar é você Não estar com condiz. uma. Sim. E você não tá condizendo. Um artista, eu tô lá cantando a dança da coelhinha, eu tinha todo o direito de botar aquele figurino. Durante a semana, ou qualquer outro lugar que eu fosse, eu sempre vestida normal, tanto que Adequadamente. pro local, enfim, mas eu não tenho preconceito nenhum. Se quiserem ir de mini saia, de biquíni no lugar, Sim. façam o que quiserem, mas enfim. Esse desafio de provar para as pessoas que você não é falam vagabunda e não sei o Sim. quê. Porque você tá lá sendo artista no palco. Eu fora do palco, eu tava só dentro de casa, Aham. com a minha família, que quando eu vi esses nomes que falavam pra mim, eu fui lá e chorei pro pai e a mãe e disse, olha ali, eles estão me chamando. Eu nem sabia o que que era isso, e eles estavam me chamando desses nomes. Classe, e para tua família? Para você não foi fácil receber esse tipo de crítica. E para tua família? Para você, a tua avó que conviveu muito com você e viu Tadinha da essa fase. Mas acho tua- que ela nem sabia também, né? A nona querida, a nona foi minha mãe, né, minha avó. Sim.
Sim, Ela nem viu, né, essas coisas acontecer, porque essas coisas aconteciam mesmo numa era que a internet era sim. pouca coisa. Imagina se fosse hoje, Que hoje não tem mais hoje sim. preconceito, né? Aham. Mas tu imagina você hoje com todo esse acesso, tudo que é rede social, cada um fala o que quer. Naquela época ainda tinha pouca Uhum. crítica, assim. Mas como é que a tua família via O meu essas. pai não deu nem bola, porque tava ganhando dinheiro, né? Pai, o pai dizia, vá, nem dê bola, porque o povo ama, porque nós íamos nos lugares e queriam Sim, ver isso. sim, Tu chegava lá, coelhinha, coelhinha. sim. Começou a encher, lotar os eventos, todo mundo queria ver. É Aham. 2, 3, como sempre, que tem o preconceito, que incomodam, né? Pra tu ter uma ideia, depois de 20 anos cantando, esses dias atrás, a roupa do DVD, tu chegou a ver a roupa do DVD? Sim, Não mostra linda! nada. Linda, Tu linda. acredita que nós fomos contratados para tocar numa comunidade? E 2, 3 da paróquia lá que viram, foram falar pro padre: não, 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 não. Porque olha a roupa dela ali, não sei o que, tivemos que mudar toda a propaganda por a roupa do DVD, Que Paty. não Que mostra não nada. mostra nada. Eles não aprovaram, tiveram que fazer um vídeo lá que eu não aparecia, porque não, eu não sei o que tinha que esconder, porque tava toda fechada a roupa Aham. e Sim, só toda aparecia fechada. É até uma aqui roupa toda assim, fechada. aparecia essa parte da perna até os pés. Uhum. Eles acharam que tava demais. Hoje faz um mês atrás, gente, Aham. aconteceu que eu pensei que nunca mais ia acontecer pra mim. Vamos colocar aqui um trechinho de uma das músicas do novo DVD? Coloca. Tá. Tava jogada, tava só o caco. Passou o caminhão de lixo e me levou. Peguei spray na mão do pichador e escrevi no muro: diga não ao amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Implorei, nem ouviu, pisou em mim. Eu só quero saber o que foi que eu fiz pra te perder. César Moreno. Faltou pouco pra ser uma burca. Tava bem coberta. Tava bem coberta. E hoje em dia, tu vai achar que tu não vai mais passar por isso. Sim. Pois aconteceu, vestida daquele jeito. Então, isso aí a gente tá na cabeça das pessoas mesmo, acho. A maldade. Classe, mas vamos falar de coisa boa. Você já gravou também com muitos artistas famosos. Nossa, foi demais. Como é que foi essa experiência? E isso também ajudou a alavancar a tua carreira, não é mesmo? Ajudou com a experiência. Os programas de televisão foram as coisas mais felizes, assim, que teve na minha história, assim, que eu... O que eu- programa do Ratinho, vocês estiveram várias vezes lá, né? foi uma vez no Ratinho? uma vez no Ratinho, e não aquele programa 10 ou 1000 ou coisa para ser avaliado. Foi 1 hora no ar, participando da gincana. Foi sensacional. Cantamos várias músicas. Foi 2 vezes no Ratinho, acho que foi. Se eu não me engano, foi E 2. 3 vezes no Raul Gil. Gente, É. depois vão dizer que eu sou mentirosa, mas não é. Eu confundo tudo, eu esqueço tudo. Foi 3 vezes, acho que foi no Raul Gil, ou 2 também no Raul Gil. Participei do jogo do Banquinho, Do no Raul Gil. banquinho. Aham. E foi assim, momentos, se tu me pedir, o que foi mais acessível para mim foi a televisão. Eu achei magnífico. Você tá lá do lado do Ratinho, que você assistia, foi mágico. E de Foi pessoas mágico. famosas De pessoas também famosas. valorizando o teu trabalho. Valorizando o teu trabalho, você tá lá, é coisa que assim, ó, tu assistia desde Sim. pequenininha, daí tu Aham. ir lá, meu Deus, pra mim foi mágico, isso foi a parte mais feliz, assim, da minha vida cantando. E cantar com esses artistas, né, que eu sempre admirei. Cantei com o Eduardo Costa, com a Nayara Azevedo, na época que ela estava estourada com R$ 50. Joanete Frederico, Teodoro Sampaio, Ataíde Alexandre, Felipe Falcão. Nossa, foi um casting, assim, ó. E conheci também, além... com vários eu cantei e artistas eu conheci quase todos, assim. E que eu era fã e acabei conhecendo. Tu tá do lado deles, sabendo o quanto tu estudou, tu assistiu, se inspirou e tu tá do lado dessas pessoas. Isso também é coisas que a música traz que é muito gratificante. Tenho certeza. E hoje, você tem sonho de estar ou gravar com algum artista famoso? Ai, a Joelma. Eu sei que você é fã A da Joelma Joelma e a desde Yara Tchê. sempre. Yara Tchê, que é a cantora do Seu Desejo, também, que é uma banda de forró. Aham. E a Joelma... Mas a Joelma você já conheceu pessoalmente, Conheci, né? eu Já. era bem novinha na música ainda. Eu tinha um baile, a banda tava tocando, mas eu cantava 2 músicas na época. Aham. Eu cantava Cor de Caramelo e Churrasco, Berenice Zambuja.
E aí tinha um show do Calypso em Chapecó. Meu, que eu Na fiz. época que ela cantava no Calypso. Na época que ela que cantava no era, Calypso. sim. O que eu fiz pra poder. Eu fui expulsa 3, 4 vezes, me jogaram pra fora. Daí uma hora eu fingi que era mãe de uma criança e eles deixaram entrar. De quando eu vi que o DVD tava acabando, eu fui lá atrás, eu fui a primeira da fila pra ir tirar foto. Na época de foto. De foto, de Da filme. máquina, de filme, eu tenho tudo guardadinho lá as fotos. Mas eu nem era eu, né? Eu era totalmente diferente. Eu queria muito hoje uma foto, mas a cada dia ela tá mais inacessível, né, Joel? Sim, muito famosa. É. E mais alguém que você sonha encontrar? Nossa, tem muita gente aqui, meu Deus do céu. Me lembre, Pablo, porque eu mesmo não me lembro. Quem que a gente sempre fala, mas tem muitos artistas. A gente queria, ó, a nossa única diversão que teria hoje, vamos fazer alguma coisa. É ir assistir um show, porque assim, ó, assistindo um show, você tá adquirindo conhecimento, você pega ideias. Sem dúvida. Então a gente gostaria muito, só que a gente tem que tocar, toda sexta-feira sai pra tocar. A agenda também coincide com a agenda dos Nunca artistas, dá não é pra ir mesmo? ver nada, é Ah. muito difícil, a não ser que tu toque numa feira com o artista ali, mas aqueles artistas do Nordeste, as cantoras de forró que eu gosto, Sim. elas não vêm pra cá, né? Sim, Então sim. teria que ir pra lá, mas aí aqui o aeroporto fecha, qualquer neblina Sim. fecha. E aí vocês têm que estar de férias também para Daí coincidir. teria que estar de férias e dar algum dia, assim, ó. Quer me pedir o que que tu gostaria de fazer na hora de lazer? Aham. Eu queria assistir um show, mas não lá embaixo, que nem em cima do palco, né? Sim. Bem quietinha do Junto. lado ali, vendo os bastidores, vendo tudo que acontece por Aham. trás ali, junto, A né? organização É, também. sentada de preferência. Em algum lugar, só observando tudo, assim. Meu Deus do céu, é enriquecedor, né? Ai, e que sonhos tu tem para tua carreira? O que que tu imagina pro futuro? Olha, eu não tenho mais muito sonho, sabe? A gente realizou bastante sonho, mas eu gostaria de continuar cantando, melhorar financeiramente, né? Que mais músicas da banda ficassem mais famosas pra gente chegar no bailão e não tem o que pague pro artista, você tá lá cantando e ver as pessoas cantando junto à tua música, né? Ah, tenho certeza. É, Tenho as certeza. pessoas, assim. Antigamente eu tinha aquele sonho do nacional, né? Meu Deus, a gente buscava. Hoje em dia, não. Eu penso que assim, ó. Estando bem aqui na nossa região, no sul, você indo tocar um baile, as pessoas conhecendo tua música, olha, pra mim já tá ótimo, assim. Aham. Fico muito feliz. Teve, além de toda a evolução da carreira, teve uma evolução também no teu pensamento Bastante. também, analisando o cenário musical. Sim, eu comportamento. pensava, se é pra ficar só aqui, eu nem quero. Tipo, eu ficava frustrada, sabe? Mas assim, não sei se isso é bom ou ruim, porque na época, quanto maior teu sonho, mais tu Buscava. vai, né? Vai buscar. Eu Sim. fiquei mais acomodada agora, né? Tipo, vamos ficar ali assim, tá bom, né? Por outro lado, acomodada, mas nem tanto, porque surgiu também na tua vida uma nova profissão. Você agora é humorista. É humorista. E junto com os Jaguaras tem um podcast famosíssimo, que eu tenho certeza que você que está nos acompanhando já viu. Como que os Jaguaras aconteceu na tua vida? É esse trio que está contigo lá apresentando, como é que tudo isso surgiu? Então, eu sempre falava, porque a gente tinha muito vídeo, eu e o Pilha, né, de Sim. humor que as pessoas amavam. Eu dizia, Pilha, vamos fazer um podcast, eu e tu, que vai bombar nós dois fazer um podcast. Só que é aquela coisa, eu não sou a empreendedora, eu não sou aquela pessoa que gosta de ser dona das coisas, que vai, faz a parte burocrática. Eu eu nunca ia ter a iniciativa, eu vou montar, eu vou fazer, e aí eu ia dizendo... Tu é da execução. Da execução. Verdade, eu não sou aquela lá, a dona, né? Eu sou trabalhar, receber o meu e... Tá. Aí eu sempre falava, vamos montar um podcast, mas acho que nunca ia sair do papel isso. E daí o Zanella e o Daltro, eu não Sim. lembro quem foi deles que falou que tinha ideia de fazer um podcast, falou, vamos fazer nós 4 junto. Porque daí o Pilha contou, a classe quer fazer um podcast comigo. Fosse nós chamar ela também, e daí faz os 4 junto. Daí eu falei, vamos então, vamos nós, porque eu mesma não ia E montar você já conhecia eles dois também? Não, eu não, sim, só ó, o de Pilha. vista. Só conhecia o Pilha bem, que era sim, meu só amigo. o Pilha bem. E os outros eu conhecia de vista, né? Sim. E daí eles queriam montar um podcast, e o Pilha falou, uma classe também quer montar um podcast comigo. E daí, como eu pensei, acho que vai dar boa, porque eles ficam com toda aquela parte que eu não sei Sim. fazer, Aham. e aí eu vou lá e a gente vai lá e entra com o papo, né? Aham. E aí eles fizeram o podcast, a gente começou, mas a gente pensou, vai levar 1 ano, 2, né, até nós fazer ficar E grande. já tem 1 ano o podcast? Eu acho que já tem 1 ano já. Eu já não fez tenho 1 ano. certeza. Você já deu 1 ano Eu ainda acho que não. já deu 1 ano. Já.
E daí eles falaram, vai mais de 1 ano, 2 para fazer sucesso, né? Quando deu 3 meses de podcast, aquilo era milhões nos cortes. Sim. Os cortes de milhões, pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim, que eu pensava, não, aqui no Sul já todo mundo me conhece da banda. De todo lugar, Brasil inteiro. Pessoas lá de São Paulo que vêm e dizem, conheci você pelo Jaguaras, hoje sou fã da banda. E audiência ao vivo, o que me chama atenção isso. Incrível, Não é qualquer programa, eu sei, sou dessa área também, não é qualquer programa que chama atenção para reter o público ao vivo, um programa no YouTube. Incrível isso. Incrível, incrível. A gente nunca imaginou, a gente pensava que ia levar anos, assim, né? Nós pensava, né? E aí, quando eu vi, o Jaguara já estava maior, o Jaguara já ficou maior que nós mesmo, individual, maior que a banda. Ele é assim, as pessoas me conhecem, tu é lá a guria do Jaguaras. Dos Jaguaras. Aí vem gente no baile que nunca tinha ido em baile, vem para me conhecer por causa do Jaguaras. Automaticamente essas pessoas começaram a gostar das músicas da Mercosul. E o humor faz as pessoas terem a identificação com a gente e automaticamente acabam consumindo nossa música também. Sem dúvida, uma coisa leva a outra. E tu falou do Pilha, e tem uma pergunta que eu preciso fazer, que tu responde sempre nas redes sociais, mas o Pilha foi teu marido? Foi teu namorado ou não? É que assim, né? A gente fazia vídeos de casais. Porque eu sempre fui solteira, o Pilha também, e a gente fazia os vídeos de casal, pra mostrar como é que era o casal. E nós dizíamos, nós nunca vamos casar, coitados do que... Mas como é que aconteceu isso? Tu acha que as pessoas acreditaram nisso? Não, é que daí algumas vezes... Olha, a internet... Esses dias eu fui na casa de uma amiga e ela tem uma fazenda. E eu postei um story falando, ai, que maravilha, tô aqui na minha fazenda, hoje eu vim ver meus cavalos, debochando, que eu não tenho fazenda, não tenho cavalo. E no meus direct o pessoal vinha, parabéns, você merece. Tem pessoa que acreditam em tudo. E daí eu e o Pilha brincava que nós era casal, eles pensam que nós era casal. E muita gente no TikTok, onde não me conhecia no TikTok, tu não posta stories, nada, né? Nos vídeos diziam, porque tu quer matar ele, porque é tudo pelo dinheiro, né? Porque já automaticamente, porque ele é gordo, por causa do dinheiro ela tá com ele. Daí já começaram a me julgar, que eu era uma safada, eu nem mulher dele. Se aproveitando dele. Me aproveitando dele, essa aí quer matar ele. Tem vídeos de milhões lá, que tem 10 mil comentários, eles dizendo que eu não tenho valor nenhum, né? Olha só. E aí até uma vez o pessoal dizia, né? Então tu é mulher do Pilha, e nós brincava, né? Sim, nós estamos juntos, nós temos filho com problema, daí nós temos que ajudar a criar e não sei o quê, mas pra debochar, né? Sim, e teve quem acreditou nisso. Teve quem acreditou, e daí ficou, eles pensam. Daí eles dizem que... Aí um dia no podcast o Pablo foi participar e o pessoal pedia, mas como é que ela tá ali? Não, é que daí eu falei, eu era casada com o Pilha, daí eu conheci o Pablo, traí o Pilha com o Pablo. E daí agora a gente é tudo amigo, porque nós temos filho pra criar. Eu nem tenho filho, né? Sim. Nós somos pra debochar, né? Daí eles mandavam pro Pablo, pra ele, se ela corneou o outro, vai cornear você também. Não acredito. Eles diziam pra ele, cuidado que essa aí não vale nada. Se ela corneou o gordo lá, vai cornear você também. E nós se matamos, sabe? Porque não sei como é que pode. Pra tu ver como é fácil se nós fôssemos uns baita dos sem vergonha de iludir as pessoas. Porque eu falei brincando. Tu também sente isso, que na rede social as pessoas ficam à vontade pra falar o que querem? Ficam. Fazer seus julgamentos? Meu Deus. Bom, esses dias eu postei um look lá, e o cara falou, se tu fizesse uma lipo ia ficar muito mais bonita. Meu Deus, do nada, né? Tipo, a gente pensa as coisas, né? Tu tá ali olhando as coisas, tu pensa, tu acha ridículo, tu acha feio, mas tu não vai lá escrever. E tem quem escreve. Mas aí eu penso, que tipo de gente que tem coragem de ir lá e fazer isso? Então a gente nem dá bola pra essas coisas que falam, porque a gente não é proibido de pensar nada, mas tu não vai lá escrever essas coisas pra pessoa. Então, os tipos de pessoa que tem coragem de te encher de lixo, de falar coisa, é a pessoa que quando tu vai olhar, mãe do céu. Até hoje, quem eu vi que falou coisa feia, eu fui olhar, mãe do céu, não dá nem pra discutir. É umas pessoas assim, pelo amor de Deus. E o que me chama muito a atenção, Clássica, na tua trajetória também, é que você é uma pessoa de postura e de posicionamento. Tanto em relação a problemas sociais do Brasil, problemas políticos, acompanha muita notícia e está por dentro do cenário político, econômico, financeiro, e tem sua opinião, e você não tem medo de falar isso nas redes sociais, de expor tua opinião. Porque a grande maioria dos artistas se preserva sua opinião em função de vários fatores.
E você tem essa coragem. Eu não me posicionaria mais em questão de política hoje em dia, porque tem os fãs da banda que tu não vai, os fãs da nossa música, e no fim, os próprios políticos, eles vão ser tudo amigo. E você que tá ali, um pobre coitado que tá lutando para sobreviver, tu precisa de todas as pessoas, né? Não tem espaço para tu tá brigando ou escolhendo lado, né? Porque no fim, eles lá vão ser tudo amigo depois. E a gente tem que pensar do nosso trabalho só, pensar de levar a música, pensar de levar, até porque nem os próprios políticos que estão lá conseguem mudar as coisas. Sim. Eles foram eleitos, eles não conseguem fazer nada, né? As coisas vão ser como são, elas não mudam, não tem mais jeito. Então a gente é só uma agulha no palheiro, então não vale a pena brigar e ficar arrumando inimigos, né? Porque ali no baile, você não é um artista que nem os do Nacional, que vão lá, se posicionam na política, eles estão rodeados de segurança, eles estão lá, as pessoas mal e mal conseguem chegar perto. Nós no baile, ali, se uma pessoa pegar raiva de você por causa de política, tu tá ali, pode vir Sim. ou tu tá passando, não te dá um tapão na orelha, ou uma coisa, Sim. entende? Você não tá protegido, que nem os Nacional, eles vão lá, fazem o que querem, você tem uma rede de proteção para eles. Sim. Então tem que ter muita coragem mesmo para estar se posicionando em questão de política, essas coisas assim, eu não faria de novo. Outras questões, né, de minha opinião, eu gosto mesmo de falar, de dar, mas coisa de política eu nunca mais vou me envolver, nunca mais eu vou falar algum lado ou tentar instruir as pessoas, até porque cada um tem sua cabeça, ninguém Sim, muda, né? certo. E também é interessante porque você é uma influenciadora também. Você tem milhares de seguidores Instagram, TikTok, YouTube, enfim, diversas redes sociais, cerca de 30 shows por mês em diversas regiões, diversos estados. Então, isso mobiliza um grande número de pessoas. Cada lugar que tu vai tá cheio de gente, né? E nem as pessoas, ninguém pensa igual. Sim. Cada uma tem sua posição, então ali para se divertir. Então, tem que fazer o nosso trabalho, dar diversão, que não combina com política, né? Então a gente tá ali para dar um momento de a pessoa esparecer, que nem nos Jaguaras, né? Eu seguido no Jaguaras eu caio no assunto de assassinato, porque eu gosto muito de programa policial. Eu sou apaixonada pelo true crime, essas coisas assim, o Beto Ribeiro, que tem aquele podcast maravilhoso. E eu passo os dias assistindo isso. Quando eu vejo, tô no Jaguaras, que é um programa de humor, falando mal, não sei o que matou, não sei quem, não sei o que. E as pessoas estão lá, né, pra ver o humor, né, pra ver, ter uns momentos de paz, porque é tão pesado, né? Sim, sim. É tanto, se tu começa a pensar nas coisas, os problemas, conta, né, as dificuldades, o país, enfim, a guerra. Daí eles têm aqueles momentos, né, que é aquela 1 hora lá no Jaguaras. Quando eu vejo, eu tô falando dos crimes, coisa lá, e a gente até dá risada, né, que o pessoal que assiste o Jaguaras, tem muita gente que gosta também de assistir, eles me mandam as notícias lá, tu viu? Lá naquela cidade mataram, não sei o que, eles me mandam também, porque a gente gosta, né? E você tem uma ligação muito próxima mesmo com os fãs, né? Com os seguidores. Eu sempre procuro ter, porque assim, ó, eles são o termômetro se tu tá fazendo certo ou errado, né? E tu sempre faz questão de responder todo mundo. Sempre. Só que, exemplo, tu conseguir responder todo mundo, não pode deixar um dia inteiro lá, no outro dia eu vou responder. Tem que estar com o celular, que às vezes dói as mãos, porque cada meia hora tu tem que estar olhando porque tem alguma coisa. Tenho certeza. Enquanto eu conseguir dar conta de responder, eu sempre quero ter esse contato. Porque ali... E é você mesma que responde. É eu que respondo. Eu adoro estar conversando com as pessoas. Porque você fala alguma coisa, você conversa ali com as pessoas, tu já sabe se tu tá no caminho certo, se não tá. As pessoas te dão muita ideia. Tu vai ler os comentários de um vídeo, quanto comentário tu se mija da risada, né? Sim. Tu pega, as pessoas te ajudam, tu tem esse contato, você ajuda a ter ideias pro programa. É maravilhoso o contato com as pessoas, porque a gente é gente como todo mundo, né? Sim. Então isso faz tu sair da bolha, tu vê ideias diferentes, tu vê coisas que as pessoas te mandam lá de outra cidade, eu acho magnífico isso. Ai, que fantástico. Vamos falar agora do novo DVD? Vamos. Que nem todas as músicas ainda foram lançadas na internet. Vamos convidar o Pablo agora para vir aqui? Quero te esquecer, mas lá no fundo ainda te quero. E mesmo com essa sua maneira, ficar a salvo em outra parte, esse amor.
Então, Pablo, seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Que Obrigado a satisfação todo te mundo que está receber. assistindo. Que bom te receber. E olha, Classe, eu sei que uma das músicas, você então que é a produtora da banda Mercosul, como é que foi o planejamento dessa música que o Pablo canta, que está fazendo sucesso absoluto? É uma música linda. Ficou Linda. muito, muito boa essa música. Então, como eu Como falei, que tu escolheu essa música? vocês sabem que eu gosto de forró, né? Tá, isso aí, já sabemos. Essa música, ela é do bonde do forró das antigas. O bonde, ele mudou a linha, né? Ele foi com a Juliana pro lado sensual e tal. E essa música é lá das antigas, ainda do bonde das antigas. E eu conheço a Juliana faz muito tempo. Inclusive, Aham. conheci ela no programa do SBT. A gente participou junto, jogou do banquinho. A gente já vendeu vários shows do bonde junto. A gente Uhum. sempre teve essa ligação. E um dia eu e o Pablo tava ouvindo, que a gente ama ouvir. Se a gente for sair de carro e coisa, a gente coloca gaúcha, música gaúcha, Uhum. da raiz, né, que o É. Pablo também ama, ou coloca o bonde das antigas pra gente ouvir, O porque forró, né? ou um forró, assim. Então a gente tava escolhendo o repertório pro DVD e a gente ouvia sempre essa música. Falei, isso aqui é uma paulada de música e faz muitos anos que foi gravada, né? Aham. E eu falei, nós tinha que conseguir gravada, vamos procurar os compositores. A gente foi procurar os compositores, era do bonde do forró, da Juliana do bonde. Aham. Eu falei, daí nós estava ouvindo ela um dia, eu comecei a chorar no quarto, nós estava ouvindo e eu, meu Deus, não sei por que que essa música me dá vontade de chorar. Eu falei pra ele, Nós é procurando o muito repertório, né? repertório pro DVD. Atentos ao que O ia DVD, fazer. né? E aí eu falei, Pablo, essa música dá vontade de chorar. E olha que boa de dançar. Nós dentro do quarto começamos a dançar essa música. É. Falei, tu já pensou que boa de baile essa música pra dançar? E daí eu falei, vamos procurar os compositores. Vai que Deus abençoe que eles dão a liberação pra nós essa Que música. tem tudo isso, na área musical tem isso. Não dá pra gravar qualquer música. Não. Precisa autorização. Geralmente esse que a gente mais gosta não Ultimamente consegue. nenhum cover, né? Não dá tipo, pra tu fazer assim um cover mais elaborado, gravando Aham. sem pegar liberação, é complicado. E aí a gente grava às vezes o que dá, né? Mas essa Sim. ali eu falei, se nós conseguir, que musicão. Aí eu falei, vamos procurar. Daí procuramos a Juliana do Bonde, a Aham. compositora. Chamei ela, pensei, ela nem vai me responder. E falei, tu liberaria essa música pra nós? Com certeza, ela falou, porque pra eles não interessa mais, né? Eles estão em outra linha, né? Sim, aham. E ela me liberou, mandou a liberação, né? Mandou lá assinada a liberação, Documento. tudo. Documento, Sim. então. E aí a gente começou a programação do repertório DVD. A gente tinha um cantor na banda na época do DVD, o Uhum. Pablo tava tocando bateria. E daí eu falei, Pablo, mas essa música, tu sabe, os cantores, eles não ficam, né? Sabe que eles não têm compromisso, é muito difícil tu achar alguém que fica. E a gente gastando ali quase $500 mil pra gravar um DVD. É E caríssimo. eu falei, É. essa música é uma das músicas assim que eu mais acredito, eu acho ela muito top, então você vai cantar essa. Aí colocamos o Pablo pra cantar, inclusive o Pablo, ele sempre gostou de cantar. Todas as vezes que os cantores na banda deixaram nós na mão, ou que a gente teve que mandar embora porque não tinha mais condição, enfim, todas as vezes Aconteceu isso, aconteceu muito isso. É. E aí na pandemia, inclusive, a gente cantou junto, a A gente gente fazia ficou show. uns 3 anos cantando eu e você, né? Aí a gente, quando voltou da pandemia, falou, eu não quero mais pegar cantor pra nós não se incomodar. Uhum. Aí o Pablo, coitado, a gente tocar 4 horas, Fazia 4 horas Sim, de baile, 4 horas de tocando e baile, cantando. tocando e cantando. Que o Pablo é baterista também. E daí o Pablo cantava e Essencialmente tocava. é baterista. É, Aí ele cantando e tocando bateria, ficamos 3 anos assim, né? isso. Uhum. Porque nós não queríamos mais contratar ninguém pra não se incomodar. Aham. Aí tava cansativo, o Pablo não aguentava mais, eu também dei sozinha na frente, dei uns minutos, eu queria sentar um pouco, não dava, porque a frente ficava vazia. Sim. Fica vazio, sim. né? Porque o baterista Porque o tá batera, lá atrás, geralmente a bateria é montada lá Sim. atrás, né? Sim. Então tu fica muito longe, né? distante do Fosse público. guitarrista, ali bota um microfone auricular, tu vai Vem pra pro frente, meio, né? assim. Vem pro meio. Mas E, foi e o pra baterista ainda fica preso sentado, né? Sim. Tipo, não dá pra nem ir no banheiro, Não, não tem como não. escapar, tá amarrado. Né? 4 horas de baile, 4 4 horas ali. Sentado e é isso aí. Aí nós decidimos pegar cantor, aí não deu certo, né? Uhum. Aí ficamos mais um tempo só nós, vamos tentar de novo, pegamos outro cantor. E nós não queríamos tirar ele da bateria porque eu sou fã, né, dele. Igual ele, pra tocar, gente, eu pensei, não vai ser fácil. Ela dizia, cantor nós arrumamos, agora baterista, igual Baterista você. igual você não vai ter. E daí nós fomos adiando essa Aham. ideia, só que sempre eu e ele cantando junto, sempre. Sim. Sempre nós dois ali enfrentando os obstáculos, os problemas. E aí, daí no DVD eu falei, tu sabe, né, que cantor, então essa música, ela é especial, essa música tu vai... Aí ela até pensou, vou pra frente cantar, chamamos o meu irmão, que foi o que fundou a banda, Aham. pra tocar a bateria, mas aí o meu irmão, nada, não quero nem saber, e daí eu falei pro Pablo, não,
o que é legal? Tu tocar e cantar, isso impressiona as pessoas. Sem dúvida. Eu mesma sou uma pessoa que eu olho ele tocando e cantando, acho lindo. E pelo grau de dificuldade. Pelo grau de Eu dificuldade. não sei, nunca conversei com ninguém sobre isso, mas deve ser muito difícil fazer as duas coisas ao É mesmo uma tempo. perna de fazendo cada uma coisa, os braços, a cabeça pensando e cantando ainda. E Você às vezes quer ela vinha fazer- conversar comigo, porque sou eu que comando tipo OBS, né? Sim, A parte eletrônica da banda, né? sim. Então às vezes eu tô tocando e cantando e ela eu vem ainda e falo fala, que viu, a que próxima vem. música vai ser de longe, eu tenho que ler o lábio dela Nossa. enquanto eu tô cantando, tocando. Então eu tinha que fazer tudo isso, né? Aí, né, É. eu falei, não, o que vai ser bonito dessa música? Porque a gente sentou, ouviu a música várias vezes e começou a sentir ela. Eu falei, ela lembra muito o grupo Tradição, que tinha o Anderson Nogueira que tocava e cantava também. E eu falei, vamos fazer nesse estilo, porque vai vir memória afetiva, ela é muito top, né? Sim. E eu falei, não, a melhor coisa, nem que o meu irmão viesse, é tu tocar e cantar, porque vai impressionar. Se tu vier só cantando, não vai impressionar igual tocar e cantar. Uhum. Então, ficou decidido que ele ia cantar essa música, que eu achava uma das melhores, né, muito boa do repertório. Nós não queria deixar nas mãos de uma pessoa que poderia sair mais pra frente, né? Então, o Pablo vai cantar e tocar essa música. E aí, E colocando a bateria lá na frente, né? Que Isso. é uma das coisas que para trazer mais perto do Sim. público. Então veio a bateria bem na frente do coisa palco, que no nós meio. queria fazer era que ele começasse e a bateria ia se mexendo no meio. Não Fosse deu. indo, não deu, né? nosso Fosse sonho era a indo, bateria né? indo assim, E daí- automática, mas não conseguimos. Se aproximou. Daí nós tivemos que parar o DVD, botar a bateria pra frente e executar ali dentro Sim. do que era possível pra nós. Puxar do palco com as rodinhas, Sim. tudo, né? A bateria, tudo Aham. pá, lá na frente. E aí, gente, esse DVD, as pessoas que são os famosos, eles têm uma produção, eles não se preocupam com nada, eles vão lá e cantam, mas nós, Vocês se preocuparam com tudo. a gente tinha que se Tudo nós. preocupar com tudo, inclusive até com as roupas do cantor, que ele saía perdendo, deixando o microfone jogado, nós estava até com isso, nós tinha que se preocupar nos dias do DVD. Cara, era tudo. Ajeitar palco, passar uma fita no palco. A tudo. decoração, De iluminação, tudo, decidir todo o tudo. cenário. Decidi tudo, cuidado, aí deu uma queda de luz. Quando voltou, o som voltou diferente, o Pablo, isso que não tá normal, nós passamos o som, tinha microfonia. 2 geradores. E mesmo assim, E mesmo assim, caiu. deu queda na primeira gravação que a gente fez, uma gravação das 8 às 9, se eu não me engano, foi, né? Da noite da gravação, Aham. que ia ter público, né? Antes de entrar o público. Nós fizemos uma gravação, quando foi pra terminar, pô, caiu tudo. E isso com 2 geradores, E uma coisa uma assim, ó, estrutura, O desespero. mais de 100 mil de estrutura montado, tudo, gente pra tudo que é lado, e ainda dá uns problemas, né? E ó, veja bem, nós já gravamos 4 DVD, Sim. né? E eu falava pro Pablo, dá tudo errado. Dá. Periga nós perder tudo, porque os outros DVD, choveu, perdemos quase tudo. Não deu nem pra lançar, ficou só no YouTube alguns vídeos. Outros DVD, problema no som. O primeiro DVD nosso deu problema no som, quase não deu pra salvar o DVD. Eu falei assim, uma coisa que eu vejo as bandas fazer é ir lá gravar e ficar repetindo, volta. E as pessoas que estão ali assistindo... Passam 2, 3 vezes a mesma duas música, né? vezes, é um Sim, desrespeito, sim, assim, com as aham. pessoas. Até porque tu Sim. tem que pegar várias imagens, Vários né? Não tem ângulos. como ficar com a câmera tipo, só parado, né? Sim. Então vai. Aí eu falei, vamos fazer 2 dias de gravação. Então, tu tinha que pagar as equipes tudo duplo. Nossa. Hotel para todas as equipes que tava filmagem, Aham. iluminação, hotel para 2 dias. Isso que foi uma semana antes de começarem a montar. Sim. Isso. Foi uma semana de montagem pro DVD. Aí todas as equipes, todo mundo para 2 dias de DVD. Porque daí o que eu queria fazer? Eu queria gravar tudo num dia, para no outro dia, quando tivesse o público, nós fazer um show. Tu entrou lá, independente deu algo errado, Sim. tu não vai voltar porque tu já tem a gravação do dia Já anterior. tem que é uma garantido. salva, né? Ótimo. Já tem uma salva. E no dia que a gente foi gravar a primeira, deu um chuvão. Deu. E olha que impressionante, né? Deu um chuvão, quase que a gente perde o DVD também, começou a alagar tudo. Nunca tinha alagado lá no local do DVD, que é lá em Não, Coronel fez. o local fechado, né? Nunca tinha E um alagado. local sensacional. Sensacional. Preparado, novo, com Ah, uma construção. Os caras no evento anterior ficou um pneu e o pneu entrou na tubulação, ninguém nunca tinha visto aquilo acontecer. E trancou tudo e aquilo, a água subiu e foi pra dentro. Tiveram que desmontar todo um lado E do painel. Sempre teve problema nos outros DVD Sempre com teve chuva, né? Dos outros Olha DVD. só. E eu falei, vamos gravar 2 dias porque dá tudo errado. Sim. E eu não quero estar com esse E ela peso. sempre falava, eu dizia, para, você é negativa, Você é não negativa, pode. né, vai dizer. Não pense isso, É. né? Vamos lá, Eu vai dar dizia, tudo "Eu não certo. quero estar com esse peso na hora de tu ter toda uma estrutura montada ou de ter que voltar as pessoas ali assistindo. Tu começa assim, ó, tremer, ficar com vergonha das coisas dando errado. Eu não quero. Se der algo errado, eu quero. Aí daquela semana eu perdi a voz.
Tive que fazer uma sessão na fono, perdi completamente a voz. E o DVD ao vivo, né? A gente tinha que cantar ao vivo, tudo, que era o que ia ficar. Sim, Nós não queríamos fazer de estúdio, até porque como o Pablo ia tocar, a bateria não tem como tu editar, tem que ser ao vivo. sim. É. Porque dá pra- os movimentos não vão não fechar. consegue, né? É. Então tinha que ser ao vivo. Aí a gente, quase acabando o DVD, alagou, quase não deu pra acabar. Aí no outro dia, que era o dia da É, na gravação última oficial, música foi, né? Quando fomos pra gravar a última música na na sexta-feira, né? sexta-feira. Aí alagou tudo, tivemos que desligar tudo e acabou. Encerrou ali a gravação, isso na sexta. No sábado, as pessoas já estavam lá e o cara falou: ó, ontem não ficou muito bom, e daí tinha ficado um erro na luz, Sim, tinha ficado aham. escuro. E aí a gente, na verdade, quem salvou o nosso DVD foi o Sider, né? Sai. Foi um cara, assim, ó, magnífico, que pra qualquer coisa na minha vida, que um dia nós gravar, ele tem que estar junto, esse cara. É. Porque daí ele Que notou lá. foi o que fez a produção 3D do Tudo. palco, de como ia sim, ser, sim, sim. do posicionamento de luz, todo ele fez esquema de luz, de Aham. painel, tudo. Foi É, tudo ele que aí, fez. aí eles falaram pra nós, cara, vamos gravar de novo. Isso com as pessoas já quase na porta pra começar a entrar. Um calor, lembra aquele calorão que tava? Sim, sim. Era calor aquele Daí- período. Tá, vamos gravar tudo. Eu com salto e coisa que eu não uso mais salto, né? Eu falei, vou usar pro DVD só 10, 12 Algumas horas. músicas, é. É. Daí fomos lá, gravamos tudo antes do povo entrar. Eu lavada de suor. Aham. O cabelo já Muito tava quente. assim, ó. Já Mas estragando. estragou tudo. Daí fomos, gravamos uma gravação, quando tava acabando, caiu a luz. Isso. Aí, quando voltou a luz, eu percebi, né? Desregulou tudo o som. Nós já tinha passado o som. Aham. E o Pablo, nós já dentro do ônibus, se arrumando os cabelos, tudo. Pablo, vai lá, acredita em mim. Desregulou o som que nós estava passando, tava tudo E cheio isso de não microfonia. pode, porque a gente trabalha tudo, tipo, as mesas, tudo Sim. digital. Então, Aham. o normal dela é tudo regulou, tu salvou. Cara, pode cair a luz, voltar a luz, ela vai Vai ficar. voltar onde tava. E ele dizia pra mim, tu é louca. Não tem. Eu falei, desregulou Para tudo. de... Quando eu fui cantar, tinha microfonia. Sim. Aí ele acreditou em mim mesmo, contra a vontade, E foi lá ver. com as pessoas já lá dentro, na frente do Aham. palco. Quando ele botou a microfonia, tu imagina, nós ia entrar no Daí palco. tive que passar os tive que passar 4 tudo de microfones, tudo, passar fone deles de novo. Tudo de novo. E o povo entrando e eu passando de Ele novo. passando que eu Nossa. tava lá arrumando o cabelo. Que já. desespero. Isso que era pra essa desespero. hora nós estar lá, assim, é só esperando. Só esperando meia o nosso. hora, relaxando, né, pra... Antes É. de começar. Cara, aí, gente, foi tudo, né? Isso Uhum. ninguém sabe, a gente nunca contou em podcast nenhum, né? Mas é cada sufoco Mas é que as incrível pessoas, como quem acontece as assiste, coisas não lá. imagina. Incrível, né? Incrível de ir, tu ir numa loja, daí veio da semana inteira, né? Nós acompanhando, que além dos ensaios, a gente tinha que ir lá acompanhar a montagem Sim, e sim. ajeitando as coisas, né? Coordenar todo. Coordenar tudo, tá, beleza. E chegou no sábado de manhã, nós precisava ainda de 2 sem fio para os instrumentos, né? Para não ficar cabo aparecendo, Sim. senão fica feio, né? Fui numa loja em Chapecó, na loja do que o meu primo trabalha. Só precisa de 2 sem fio, me ajeita. A locadora do som não tinha mais, já tinha ido tudo. Me ajeita aí. E ele pegou os 2 sem fio, novo. Tá aqui, pode levar. Nisso o Pablo já Eu tava disse- igual eu, entendeu? Ele Isso eu já começou a tava ficar- surrado da semana inteira, dando coisa errada, inclusive na sexta ali, que entrou água no lugar que não era pra entrar. Antigamente, ele dizia que eu era É. pessimista, depois ele ficou igual Aí eu. eu cheguei e disse, vamos testar. Daí até meu primo deu risada, né? Mas Testar testar, novo? novo o equipamento, ele tirou da caixa, pois testou dos dois, um não funcionou. Novo. E aí eu ia. Agora ele acredita em mim. Porque não tem lógica. Era um equipamento novo, Sim. zero na casa, não funcionou. Um dele foi lá, testou outro, funcionou. Daí peguei os dois e não ia ter tempo. Aham. No eu voltar ali pra Coronel Freitas, não ia ter tempo de voltar a destrocar. Sim. E nós ia ter que botar Sim, um cabo ou sim. sei lá, fazer alguma coisa. Então é incrível como pode dar tão Que errado. são os desafios Os dos desafios bastidores. E eu dizia pra E ele. aí tu tem que ficar antenado e arisco com tudo, né? Com tudo, o tempo inteiro. Então, uma coisa que eu digo sempre, o Pablo, eu e o Pablo, o meu pai e o Sider, que é o Aham. cara que eu falei, fomos assim, os cabeça ali, ó, que salvamos o DVD. Que a gente, tipo, o Sider é um cara que, vamos supor, ele foi contratado, não era da casa, mas vestiu a camisa. Hoje em dia, poucas Ele pessoas. tava na segunda-feira ali, o Sider. Ele. Nós ia gravar tava na ali. sexta e no sábado. Ele não precisava estar na segunda ali. Mas ele Exato. tava na segunda para acompanhar
de cabo a rabo Sim. a montagem pra não sair nada errado. Eu não queria mais gravar DVD. Eu Aham. não queria mais gravar nada, porque é muito sofrido. Eu falava pro Pablo, Pablo, não vamos mexer com isso, tu não tem noção o que que é sofrimento. Falar. Eu dizia, Pablo, não, não vamos fazer nada. Aham. Daí ele dizia, daí eu falei, vamos mais um ano ali acabando e coisa, vamos fazer alguma outra coisa, né? Uhum. Daí até o pai falou, não, eu também tô cansado, mas antes vamos tentar, vamos gravar um DVD, vamos fazer alguma, porque nós dá para nós fazer mais ainda, né? Sim, Porque sim. o meu pai também, ele tá cansado, ele fez 3 cirurgias do coração e ele também tava desanimado, sabe? Uhum. Por causa que ele, essa vida da noite e tal, e ele com a cirurgia que ele ficou bem amedrontado, assim, né? E é cansativo realmente para a pessoa É profissional estressante. e para quem está ali. Aí eu sempre falei pro pai, o dia que tu não ir mais, eu também Mas não ele vou, que né? resolve, tipo, É. a gente ainda Sim. não resolve tanto problema, né? Aí Ele, eu nossa, tudo consegui ruim. fazer ele largar da política, graças a Deus. E daí ele, devido a esses problemas no coração que deu pra ele também falou, não consigo mais também com a banda. Aham. E eu sempre falei, se tu não vai mais com a banda, eu também não vou. Sim. E aí eu falei, vamos fazer então mais um DVD. Que foi tudo sofrimento os outros, que tu não tem noção. Aham. E daí foi o Pablo que insistiu muito para fazer um DVD. O Pablo falou: nós temos que fazer, nós temos que gravar, porque a gente é jovem ainda, ele é jovem, ele botou a gente, né? Mas tem muito a oferecer, né? Vamos fazer o que é o nosso dom, né? Vamos fazer, vamos. E me Aham. incentivou muito a gravar. A gente gosta da música, enfim, Sim. vamos fazer. Uhum. Daí ele insistiu para fazer, tu vê bem como é que é as coisas. Lá na correria do DVD, o Pablo, ele também ficou como uma pessoa, não, vestiu a camisa. Hoje em dia tu não encontra mais pessoas, nem eu, né? Que o meu pai é o dono ali da banda. Meu Deus, eu cansada como eu tava. Nem eu não corri tanto atrás das coisas igual o Pablo, Uhum. igual a Outsider que a gente tá Uhum. falando. Então ele correu atrás, ele fez, ele o que tinha pra fazer, fez. Tava lá tudo suado, machucado, você cortou as mãos e tinha que tocar a bateria. Aham. Então, tu imagina agora essa música vindo e sendo de todas as que a gente lançou, no dia que a gente lançou essa música, inclusive, aí tava lançando as músicas, a gente lançou a música com o Ed Lemon, Sim. né? Foi a primeira, porque era verão, era carnaval. Não, vamos lançar uma coisa diferente, que é eletrofunk. Que também é um sucesso. Nisso a gente lançou uma música que eu cantava com aquele guri que tava, né? Aham. Aí nisso a gente começou a ter muitos problemas ali com ele e a gente resolveu, né, demitir ele. Uhum. Aí eu falei, Pablo, eu acho que a próxima música, agora nós não vamos mais contratar ninguém, nunca mais nós vamos contratar cantor. Então eu falei, acho que a próxima música vamos pôr aquela tua, que é uma música forte, Aham. e aí as pessoas vão ver, com certeza vão gostar e vão dizer, o Pablo deveria ser o cantor. E aí É que já tinha algumas pessoas até que falavam, né? muita gente falava, por que o Pablo não é o que cantor? não Né? Você coloca? entende que tá Aham. cantando com ela, né? Sim. Porque Aham. todas as vezes que ficou sem, fui eu que. Aham. E mesmo com o cantor, eu sempre cantei igual, né? Sim, tinha que fazer segundo. Ou fazia segunda pra classe, ou pro cantor, ou tava fazendo primeiro. Então eu nunca deixei de cantar ali no E muita gente já falava. Aí eu falei, a hora que nós botar essa música, automaticamente as pessoas, e vai agradar, essa música vai agradar porque é muito boa. Vamos Tu dizer tinha que certeza, eu você tinha tinha certeza que ela ia certeza agradar. que ia agradar. Porque é uma música muito boa. Sim, muito E boa. ele ia impressionar tocando e Aham. cantando. Aí eu falei, vamos colocar, né? Até era pra ser uma das últimas. Eu falei, não, vamos. É. Aí o Pablo falou, bom, eu não ia nem ter falado, porque tu ia achar que. Mas não, eu falei pra ele. né? Aham. Eu também tinha pensado a mesma coisa, né? Porque quando a gente decidiu, não, vai tu pra frente, então vamos colocar um baterista, né? E daí para ao menos de se incomodar Sim. nessa parte, né? Aham. Em um problema a gente resolveu. Nem que foi criando outro, né? Mas um nós resolvemos, né? Então vamos largar essa música, porque era a única coisa que eu tinha cantando, era ali, daí, o povo vai achar legal, né? E tá, vão apoiar, né? E foi pensando nisso, Sim. não pensando em a música viralizar ou tocar ou acontecer o que tá acontecendo. Nisso a gente postou a música. Nenhuma outra. Assim, ó, eu me lembro de acontecer isso na Colada de Suas Mãos, e que não era o mundo tecnológico, Não era. era da internet, mas das músicas nossas eu nunca vi acontecer uma coisa E as redes sociais não estavam em ascensão tanto quanto estão hoje. Não, nem comparar. Aquela época era Né, sim. trabalhinho de formiguinha. De rádio. De rádio. De rádio. né? Então eu nunca tinha visto isso acontecer. E daí com essas da agora, da nova Sim. geração, a gente nunca viu. Questão de 15 dias. Uhum. No que o Pablo colocou a música, ele não conseguia mais nem dormir. Postando repost de pessoas no Instagram, postando a música, postando música. Das E 50, elogiando. 60 reposts Sim, no dia, Tinha assim, de crescendo pessoa 1 milhão de marcando. seguidores por dia no Instagram. Tu já viu uma coisa dessa acontecer? Eu Olha falei, só. Pablo do céu.
tá acontecendo alguma coisa. Aham. E a gente tá hoje com um mês, acho, da música, né? É, realmente. E eu nunca vi uma coisa igual. Essa música tá um fenômeno. Música tocando nas rádios por conta, sabe? Uhum. Sem tu precisar estar pagando ou fazendo parceria. Pois é, porque o pessoal que nos assistem, talvez nem todas as pessoas sabem, mas acontece muito Muito. dos artistas precisarem pagar para as emissoras de rádio, de televisão, de rádio principalmente, Principalmente. tocarem uma música até ela se tornar conhecida. É que pra Exatamente. maioria das pessoas a música é só. Tanto que eles pedem se a gente trabalha ou não, né? Só Aham, toca, é. né? Porque é Sim. diversão pras Sim. pessoas. Mas pra nós é um produto. A banda Sim. é uma empresa, a música Sem é um dúvida. produto. Sim. Então é qualquer outro produto, você vai pagar pra aparecer uma propaganda em algum lugar. E nós é a rádio, é a Sim. rede social. Aham. Então, tanto que é difícil, né? Tu posta a gente dá risada às vezes porque tu posta um vídeo brincando, fazendo besteira, Sim. pô, estoura a visualização. Tu vai lá, gasta num DVD, num clipe, num negócio e tu solta o vídeo, o algoritmo já te tranca na Sim. hora, porque ele entende que é teu trabalho, que Sim. tu quer vender aquilo ali, Exatamente. tu quer mostrar, né? Uhum. Então, daí, pra nós é normal isso de Uhum. fazer parceria com rádio, de pagar, de patrocinar um Sim. vídeo no YouTube. Apresentar o Sim. Mas é da mesma maneira que qualquer outra empresa, né? Sim. Faz pra mostrar o produto que ela quer vender, né? Sem Isso, dúvida. empresas grandes fazem Aham. isso, né? Renomadas, Coca-Cola, por exemplo, né? Sim, sem dúvida, é Tem natural uma isso. E Mas aconteceu pra nós um- fica esse negócio que Aconteceu não um precisa. fenômeno com essa música também, porque a gente postou as outras músicas pra tu fazer o povo compartilhar. Tu tem que pedir, ajuda nós a compartilhar. Ou faz um vídeo, Não compartilha lá precisou quando estiver nada fazendo. disso. Não, Automaticamente, no que ele postou, o Totti, como é que fala o nome da musiquinha tocando lá, o pedacinho que a gente postou é no o Instagram? reelzinho ali, né? É um monte de compartilhamento por conta, assim, é uma coisa impressionante. Então, a música, então, isso é emocionante. Para nós que a gente tá dentro, saber tudo que a gente passou, tudo que o Pablo passou, merecedor demais disso tá acontecendo com ele, porque lutou junto lá, fez de tudo, fez, e foi a pessoa responsável pra gente ter gravado, senão nem tinha saído, porque eu não queria mais gravar, de jeito nenhum. Então ele quis, ele acreditou, e eu acho que agora Deus tá presenteando ele. Empurrando a música com É lindo demais. os olhos, empurrando, vai, ele tem todas, né? aquele sonho, aquela mocinha de bom, ver é claro que acontecer. eu nunca imaginei que ia ser com essa, por exemplo. E ele diz, né? Qualquer uma, porque pra mim, eu tinha um elefante nas minhas costas, porque foi eu que fiz a cabeça de todo mundo. Sim, sim. Vamos gravar, vamos lá. Tu carregou E tem a que ser assim, e tem responsabilidade. que ser bonito e fazendo, Sim. gastar não pouco dinheiro. Então a responsabilidade era minha, né? De certa sim. forma, né? Do Aí, gasto. agora eu vou fazer os vídeos de baile e eles falam pro Pablo gravar junto. E o Pablo tá sendo um desafio agora, daí, até o dia que ele participou lá do Jaguaras, né? Porque é tímido, né? É. Mas tu vai tirar de letra. Porque eu sempre falo, se eu conseguir, qualquer um consegue, porque eu era bicho Esses no dias nós estávamos mato. conversando, eles, pois é, tu também, né? Não era Aqueles passeio. vídeos meu antigo, que a gente assiste do Canta Sujo, Mar Brasil. Aham. Cara, assiste aquilo lá pra vocês verem eu. Meu, o medo tava escrito, É que é uma escrito aqui na evolução, testa. E eu também, para quem não sabe, a Classe e o Pablo são um casal. Que talvez alguém da nossa audiência Não não, é o saiba. Pilha, né? Pablo, não é Não o é o Pilha. Pilha. Vocês veem que gosto diferente que eu tenho, gente. Não é o Pilha, é o marido da Classe, é o Pablo. Ai, meu Deus, gente. Quantos anos vocês estão juntos já? 6 já, né? 6 anos já. E enfrentamos alguma dificuldade Meu já. Deus do céu. Desafios enquanto Do casal? céu, olha, Mais desafios enquanto casal ou na profissão? na profissão, né? É, de tudo, né? De tudo. de tudo, mas na profissão é porque a gente vive juntas. Porque 24 assim, ó, horas, né? nós tu não consegue separar o profissional, né? Não, tenho certeza que não tem como. Aí, às vezes, meu Deus, as pessoas acham que a gente vai ter ciúme ou algo do... Então, tudo não é um casal normal, né? E tu tem ciúme da Classe? Eu tenho Não tem, não. ciúme. Ele nem dá bola, ele não tem ciúme. Não, eu tenho ciúme, mas eu não... É controlado. Claro, eu tenho ciúme dela, não dos outros com ela. Sim. Tipo, as pessoas vêm, eu tenho ciúme se ela fizer alguma É coisa a mesma coisa eu. que eu vejo. E tu tem ciúme do Que Pablo? Não, tá se passando, eu né? amo. Se as mulheres olhar pra ele, acharem bonito, eu adoro isso. Agora, se eu ver ele... A gente é assim. Porque as pessoas têm... Até eu não queria... sabe, a gente pensou muito nessa coisa de cantar juntos os dois na Sim. frente, porque eu não queria que as pessoas tivessem medo de vir brincar com nós, Sim. e já ele vai ter ciúme. Eu acho o máximo as mulheres virem me dizer, meu, que lindo, meu, Classe do céu. Eu não fico braba com isso. Eu acho maravilhoso.
maravilhoso isso. O feio seria o contrário, né? É, Tipo, exatamente. As pessoas têm que admirar, não quero que elas tenham vergonha de vir e achar bonito e olhar, porque isso é ruim, né, pra nós. Eu quero que eles venham. Então, que eles essa brinquem com a parte é um gente. desafio, assim, né? Porque, com mas a certeza. maioria tá na cabeça das pessoas, elas ficam fantasiando coisas, né? Gente, não, Sim, você essa gente conhece. postou um vídeo que o público tava assim, daí o Pablo cantou a música dele na bateria Uhum. tocando, e eu desci junto com o público ali cantar, né? Daí tinha os amigos nossos ali, que é uma turma que sempre vai nos bailes nossos. É. E um comentou embaixo, e o Pablo, dá pra ver na cara que tava morrendo de ciúme dela. Nada a ver, ele nem tá, as Capaz. pessoas são amigas nossas que estavam lá no São. baile, apoiam a gente, cantam, gritam nos vídeos, ajudam. E eles já viram, ele com ciúme lá, nem tava, nada com ciúme. Olha, Ou comentário esses dias, né? Agora o Pablo foi pra frente e sumiu tudo os na frente do Pablo. Agora estão com medo. É uma coisa da cabeça deles, né? sim, às vezes tá muito mais a cabeça do Das público, pessoas, das né? pessoas. A gente quer que as pessoas venham, brinquem, Se com divirtam, respeito, claro, né? mas que se divirtam, que a gente não fica com aquela coisa, não posso nem olhar ali, porque senão a gente não quer isso, a gente quer que eles fiquem à vontade com nós, né? Olha, nosso tempo tá quase terminando, já passou um pouquinho, mas tá tão boa a conversa que eu tenho mais algumas perguntinhas. Classe, de toda a trajetória da banda Mercosul, que você está na banda até hoje, qual a música que mais te marcou? Eu sei que várias fizeram sucesso, mas particularmente, qual tu acha assim que é a música que marcou a carreira até hoje da Classe na Mercosul? Colado em suas mãos. Em suas mãos, Te envio poemas que escrevi com minha letra. te envio mensagens às 4h40. Te envio as fotos jantando em Veneza. E quando estivemos por E Fortaleza, assim me recordo e tenho presente. meu coração está colado em suas mãos. Quando eu descobri ela, Aham. eu falei, meu Deus do céu, tenho que gravar já, antes que alguém descubra que alguém vai gravar antes de nós. Meu Deus, daí a gente foi, pegou a liberação, era uma música da Espanha, né, essa música, Marta Sanches e Carlos Baute. Ela já tinha uma versão no Brasil e a gente ia comprar essa versão. Tá. Porém, não tinha compositor, ninguém tinha registrado a música. E a gente procurou lá nos Internacional, pagamos R$14.000 na época, era um Aham. dinheirão, A né? liberação dos Conseguimos direitos. a liberação, né, dela, Sim. para ser os únicos versionistas no Brasil dessa música. Aham. E eu nunca na minha vida tive tanta certeza de uma música que ia estourar igual a Colado. E estourou E realmente. estourou. É. Foi depois da Colado, eu nunca mais disse, ó, pode botar quanto for nessa aqui que é essa. Aham. A gente não sabe. Hoje em dia a gente gosta de uma música, simpatiza, a gente sabe até que vai tocar, mas não Sim. que vai, né, explodir, né? Que ela Mesmo marcou. porque o mercado, como a gente falou, o mercado musical mudou muito e com as redes sociais também, cada ano é uma coisa diferente. Tu nunca pode ter uma Não, certeza. e hoje, Não se hoje o tem. consumo é muito rápido. Pra tu Sim. perder o time de uma música é dois palitos. Então, a Colado foi magnífica. Inclusive, agora, a Maiara e a Maraísa gravaram e tal, uma versão. Uhum. E a gente ficou bem chateado com isso, porque assim, ó, teve várias bandas e artistas que fizeram versão da Colado em suas mãos. Certo. Mas elas fizeram a versão delas. Elas Aham. foram lá, mudaram totalmente a Totalmente letra. a letra. E fizeram uma nova versão. E eles não fizeram isso, eles mudaram uma palavra, gravaram a nossa. E sem pedir uma autorização para nós, né? Eles gravaram a nossa versão e simplesmente gravaram. Mas essa música a gente já colheu os frutos Sim. dela, enfim. Nem fiquei com isso no meu coração, mas se fosse a gente fazer isso, Aham. tava Se fosse ao processado. contrário, nós Sim, já sem tava dúvida. fora de tudo, as Aham. plataformas. Imagina só. E eles fizeram isso. Todo mundo me pede muito sobre isso. E eu, viu que eles gravaram a música de vocês? Pois é, eles gravaram, mas ninguém falou nada. Não mudaram a versão, mudaram Aham. 2 palavras e fizeram. Mas enfim, Sim. né? Pra eles a música já estão com mais 10 depois dessa. Sim, É tanto que pra eles também é. É. E olha, eu quero também falar pro público que está nos seguindo e acompanhando aqui que a Classe e o Pablo estão muito nas redes sociais e eu quero pedir para eles deixarem o arroba. Que eles falam muito do cotidiano, do dia a dia, da hora do mate de manhã, do chimarrão com coco, da Brenda Marcelina. Ah, Brenda, Como é que tá a Brenda Marcelina? Tá em casa, depressiva, porque ela saiu de novo. Churrinha? E ela tomou banho essa semana? Tomou. Tomou. Chegamos na segunda-feira, ela tinha o banho marcado, me deu uma dó, porque ela tava Ficou com muito. dó, né? Daí tava frio. Daí ontem, de manhã, eu fiquei com dó de novo. De tarde, eu falei, não vai ter jeito. E ela é uma Brenda. cachorra com personalidade. né? Ela fica chora, triste quando ela sai. Ela É. chora, ela incomoda pra acordar Hoje na era hora 7 dela. horas da manhã, ela pegou esse costume agora, né? Começa a gritar e chorar. até não E quer que levantar. levante, não quer saber. 7 horas. A hora de caminhar,
Ela começa, só falta falar, amo. Agora, eu falei que ela falou a Eu primeira brinco palavra. com ela, fala, vamos então. Daí ela, vamos, começa. Vamos aprender. Gente, eles dois são muito engraçados. Eu sigo na rede social os dois no Instagram e olha, cada dia a Tu gente que se contou diverte. pra nós que o Badinho tinha postado a nossa música. Sim, gente, quando eu vi, Ó, eu na Eu hora sei que o mandei. tempo já tá esgotado, mas eu vou contar mais uma coisa que aconteceu com essa música. Eu e o Pablo, a gente falou, essa música tá top demais, só falta alguém bem famoso pegar e postar. Daí nós falamos, tinha que ser já pensou um Badinho postar? Isso 3 dias antes de acontecer. Olha, Na Daí, semana ó, ali, né? na semana. Aí eu falei, bom, chamar e pedir não adianta. Aham, E o não. Pablo falou, vai que Deus toca no coração dele. Mano, nós comentamos isso entre nós, isso passou, Isso. foi Eu segundos de não conversa. acredito. Sim. Deu 2, 3 dias que nós falamos isso, tu manda aquela mensagem. Ó, o Badinho Não, e postou. nós estava numa comunidade, né? Aham. E sinal praticamente pegava. zero de internet. E aí eu vi a tua notificação e daí me mandou stories do Badinho e aí eu já tava comemorando antes, né? Porque eu não Sem tinha saber outra o que coisa, que né? Eu era. só pensei naquilo ali, né? Só pode ser isso, Ele né? postasse uma vez, ele postou 2, né? Nós É. não, sabe, não cabia E da eu alegria dele. pensei, tudo mais. nem vou passar pra eles, porque milhares todo mundo já deve ter passado pra eles. Não, Mas a pensei, tua depois notificação começou foi. todo mundo. Daí Mas eu a pensei, tua não, foi a eu vou Foi a passar primeira também. tua. Foi a primeira notificação. Olha só. Sim. Ó, Nossa, para o foi pessoal incrível. ver, então, que eu sou fã mesmo. da banda, Acompanha, né? Acompanho mesmo. Obrigada, né? Não, foi incrível isso. Eu acho que tem sinais, assim, né? E coisas pra acontecer. E que nem eu falei, o Pablo é merecedor. E ele diz, eu tô recém saindo da casquinha. É. Ele fala. E coisas acontecendo pra ele. Porque isso de é maravilhoso. palco, eu tenho Sim. muito. Eu comecei a tocar com 10 anos, né? Tu Hoje já eu tem tenho uma trajetória na 34 música, né? anos. Só que eu sempre fiquei atrás da bateria. Sim. Pra mim, aquilo ali é um escudo. Ali eu Sim. sento, não dou bola pra nada. Aham. Mas tu ir lá na frente com o É microfone, diferente. parece que tá pelado. Eu disse pra classe, meu Deus, parece que eu tô pelada. Eu fico tudo sem jeito, porque eu sou acostumado a ter o Aham. meu escudo, que é a Uma minha bateria. proteção. Isso. E daí não tem agora, né? Daí é. Mas agora É o vai ser. nervosismo, É, a ansiedade. Esse dia ele tava fazendo assim, o primeiro dia, ele assim, ó. Meu Deus. Eu nem quis falar muita coisa, porque senão a gente se emociona e coisa, eu deixei, não falei nada, eu falei como se fosse normal, vai É. pra cima. Tem que Porque ser se a gente começar, vamos lá, não sei o que, a gente começa a chorar e coisa, né? Sim. Daí a gente vai no bruto mesmo, né? Sim. a moda velha. Nem fizemos, muita gente Vai, fez uma para de apresentação, né? frescura e suba. Porque a gente tinha que ver se o baterista ia dar certo, a gente Sim. não anunciou isso, as pessoas Sim. estão vendo ali É. ele cantando e tá, ai, que legal, o Pablo tá cantando. Aham. A gente não fez ainda alguma coisa. anúncio. Não, tem oficial. gente que ainda. Mas nem precisa. Já foi Nem dois precisa. final de semana, né? Esse final de semana. Que eu tô cantando. Mas ainda tem gente que vai lá e comenta no vídeo Aham. da música mesmo. Ah, tinha que ir pra frente e cantar. Sim. E botam, ô Reginato, ó, tá aí o teu cantor, você tá deixando Sim. lá na bateria, entendeu? Essas coisas. E Mas eu deu já tô certo, lá. o batera acertamos assim, É. cheio. Maravilhoso Que ele. bom. Eu tinha tanto Que medo bom. de um outro batera. Aham. Nossa, eu achava nunca mais. Ah, E o foi cara feito é uma muito peneira bom. também, né? Ele é muito bom. Deu tudo certo. Ai, que bom. Gente, olha, nosso tempo já finalizou. Eu agradeço imensamente vocês por terem aceito o convite. Classe, tu tá no meu coração. Obrigada, você também tá. Torço muito, muito pelo teu sucesso, pelo sucesso da banda Mercosul, que, como eu te falei antes, você é, além de ser minha amiga, é da minha cidade, é de Xaxim. E não tem motivos para a gente não torcer por quem é da nossa casa Isso mesmo. e desejar o bem para quem é da nossa casa. Do jeito que o sucesso bate a porta, e bateu a porta de Chitãozinho Chororó, de Leonardo, de Calypso, de mais alguém, por que não bater a porta de alguém aqui da nossa cidade? Vamos apoiar, gente! Banda Mercosul é sensacional, tem uma história fantástica e eu sou fã. Obrigada, Paty. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho e principalmente pela amizade de uma vida, né, que a gente tem. Obrigada de coração. Foi maravilhoso estar aqui esse momento. Já que a gente não se visita, pelo menos a gente passou esses momentos. Agora deu juntos. certo. Muito obrigada de coração. Muito obrigada, Paulo. Valeu. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito sucesso para você. Esse medo vai passar. Vai passar. Aqui, Vai ó. passar, vai Vocês passar. pulando as mãos. E tu tem muito sucesso pela frente. Amém. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. Ah, um prazer, uma satisfação receber vocês. Agradeço imensamente a você que nos acompanhou até agora. Eu te peço, deixa um belezinha no vídeo, comenta aí, compartilha com amigos. Para mim também isso vai ser muito, muito, muito importante. Obrigada, até mais.